Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Viana Pod, o nosso podcast presencial, né? Eu sou a Bruna Manson, tenho 30 anos e tenho uma agência de marketing digital aqui em Viana do Castelo, uma empresa que eu trouxe do Brasil, né? E tá aqui a minha companheira de mesa. Olha, isso aí, de vida também, né? De vida e nos negócios. Meu nome é Caola Pinheiro, para quem não me conhece, como a Bruna falou, somos as CEOs aí da Beck Digital, entre outras empresas que temos aqui em Portugal. E hoje vamos receber duas convidadas extremamente especiais pra gente. Presenças especiais no nosso primeiro episódio do Viana Pod. Então, é mais do que especial, né? É isso duplamente aí. Especial. Vamos lá, Fran Bittencourt, será que acertei esse nome aí? Acertou. Roberta Souza, né? E a Roberta Souza. Elas são, na verdade, sócias, apesar de ser duas empresas aqui, né? Aqui a gente tá com a iBrasil. Quem segue o guia comercial aí e acompanha... Com certeza já viu. Já ouviu a gente falando muito da Uai Brasil ali, açaí, pastel, feijoada, enfim. E a FK Serviços, né, que é a Roberta, que também faz ali serviços de limpeza de casa, empresa, enfim. Reparações gerais, elas já vão se apresentar, né, falar um pouquinho mais. Vamos jogar bola para vocês contarem um pouquinho também. Quem são vocês, a empresa que vocês têm? Conta um pouquinho da história de vocês também pra gente. Bom, eu sou a Fran Bittencourt. Quero agradecer primeiramente, né, vocês pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui hoje, né? É um prazer para mim estar aqui na inauguração do Viana Pod e desejo e declaro sucesso para vocês, viu? Obrigada pela presença de vocês. Imagina. Bom, eu sou empreendedora desde minha infância, né? Meu pai é empreendedor, minha mãe também tem na veia, apesar de não estar empreendendo, mas eu já venho de uma família que sempre gostou de empreender, eu sempre tive convívio, né, contato com empreendedorismo. Lá no Brasil já empreendi várias vezes, pronto, e assim, aqui em Portugal, quando eu vim, né, eu comecei trabalhando numa fábrica e tudo, mas eu sempre tive o sonho de empreender, sempre teve dentro do meu coração de empreender porque é o que eu gosto, né? E não são todas as pessoas que nascem para empreender, mas assim, a gente que nasce para empreender, trabalhar como CLT é mais complicado, né? Você não fica feliz. Exatamente. A gente não para até de Não, tem alguma coisa assim que te impede, te bloqueia, você fica ali preso, parece que você precisa de sair pro mundo, né? Exatamente. Fazer o que eu quero fazer. E pronto, eu comecei, mesmo quando eu estava trabalhando na fábrica, eu fazia meus brigadeiros, fazia palha italiana, levava pro pessoal. Isso aí eu não experimentei ainda. Pois, depois eu comecei a fazer comida também, fazer feijão tropeiro, porque aqui, né, feijão comum, tropeiro, né? é mais difícil, né, a gente acha muito feijoada, mas o tropeiro é mais difícil. Isso é verdade. E pronto, começou a cair no gosto do pessoal e tudo. Fiz curso de empreendedorismo aqui, também, em Viana. Fiz 2 cursos, um foi através da Câmara e o outro foi através do IFP. Bom, e foi isso, através desses cursos, né, que eu comecei a realmente querer fazer alguma coisa. E aí, através de um sonho que eu tive, né, o ano passado, você falou. foi um sonho profético que eu tive, assim, que Deus me mostrava naquele sonho que eu entrando num restaurante, eu tomando posse de um restaurante e tudo. E aí eu comecei, mas eu nunca tive sonho de ter um restaurante, de trabalhar nessa área da culinária, apesar de já ter tido muito contato com isso lá no Brasil. Bom, mas então eu comecei a trabalhar então, né? Vai com o que você tem, comece com o que tem, do jeito que você tá, de onde você está, mas começa. O importante é começar. Isso, exatamente, eu tive muita resistência para começar, muita. Mas depois que eu comecei, Deus foi me mostrando assim o caminho, foi abrindo, foi me conectando a pessoas, né? Me conectou a Roberta, a vocês e as outras pessoas também que vai chegando para a vida da gente, todo mundo vai ajudando a gente a dar um próximo passo, né? E hoje a gente está aí com a Uai Brasil, graças a Deus, cada dia mais crescendo e conhecida, verdade. Caindo no gosto dos portugueses, que eles gostam bastante. Gostam muito de comida brasileira, né? A gente sempre fala. E quando a gente fala com cliente brasileiro, a gente indica, porque feijoada, eles querem saber como é que é comer, quer experimentar pastel também direto. A gente fala, mas como é o pastel? Eles não sabem nem comer a massa do pastel. A gente fala, pede, experimenta que vocês vão gostar. Não tem exatamente. Eles gostam muito da nossa comida. Você, Roberta, conta aí, resumidamente, Conta um pouquinho.
Da Tem uma sua longa história. trajetória. Bem, eu comecei. Quando eu cheguei do Brasil, aqui, a gente. Eu sempre, a gente já tinha empresa no Brasil, a gente fechou a empresa no Brasil para poder vir para cá, né? E então, quando eu cheguei, a gente chegou em março. Aí eu fui trabalhar na fábrica, como todo imigrante, quando chega, vai pra fábrica. É isso aí, é a trajetória do imigrante. É fábrica, lá de Restauração, idosos, né? restauração, é É. tudo isso. E como é só ver empreendedora, realmente, quando a gente tem isso, esse chamado, não tem como você sufocar. É. Então, quando eu cheguei em março, quando foi em outubro, eu decidi, falei assim, eu vou começar com alguma coisa. Aí, os recursos não ajudavam. Mas aí, como a Fran falou, a gente começa com o que tem. Eu recebi o salário da fábrica, eu fui e comprei meu primeiro material. Comprei 76 euros de produto para limpar. Sim. E aí, arrumei um cliente que mora no meu prédio, no quinto andar, e aí dele... Foi uma porta que Deus me abriu, a casa dele. Dali eu já fui para uma empresa grande que eu tô até hoje. Esse é o nosso terceiro ano juntos. Com limpeza, eles têm alojamento. Então eu fui também crescendo com outros clientes, com outro tipo de limpeza comercial, com residencial, alojamento, pós-obra. Tudo isso, Aí estamos aí. faz serviços, né? Que faz reparação, faz instalação de... E a Fran esqueceu de falar pra gente o que tem na Uai Brasil, assim, o que as pessoas podem pedir. Pastel. Hoje a gente está trabalhando com o pastel, o famoso pastel de feira, Sequinho, muito bom. Muito bom, pastel. e com o açaí. A gente também faz o almoço no sábado, mas para já a gente suspendeu os almoços aos sábados, mas em breve a gente volta. E a gente tá aí com algumas novidades para vir também, mas para já é o açaí e o pastel, e tem Depois, saído no bastante. finalzinho, se puder soltar alguma novidade aqui. Um spoilerzinho. Algum spoiler. Derivados do açaí. Muito bom. Gente, eu não gostava de açaí, né? Verdade. Faz muito pouco tempo que eu comecei a gostar de Eu amava açaí. já no E Brasil. foi aqui em Portugal já. E eu falei, nossa, nem acredito que eu perdi todo esse tempo que ela comeu açaí do meu Eu lado. tomava muito açaí, meu, muito. E hoje eu sou viciada em açaí. E eu amo açaí Eu da Uai gosto Brasil, né? bastante Eu também. sempre falo, nossa, muito Verdade bom. mesmo. A gente até falou, né? Vocês comentaram com a gente que o açaí de vocês é vegano. Sim. E realmente eu acho que é esse que é o diferencial, né? No sabor, porque realmente é Ele muito não tem bom. adicionais, né? Porque a maioria dos açaís que vendem aqui, eles têm o guaraná introduzido na produção. E o nosso não tem Ele é mais guaraná. natural mesmo, assim. Ele tem uma porcentagem maior de fruta, né? Realmente. Não tem o xarope de guaraná. E o que vocês dão de dica aí para quem está chegando aqui em Portugal? Tá chegando agora, aquele imigrante sonhador, sabe? Você já sabe como é, né? A gente As duas chega. trabalharam em fábrica. Você ficou quanto tempo trabalhando em fábrica antes de 15 abrir o seu dias. negócio? Só 15 dias? Nossa, dela Essa daqui tava pulsando mesmo o negócio nela. É. Tipo, não, eu vou Nossa, empreender. gente. muito Ficou rápido, muito né? pouco. Não dá nem pra falar, Ficou todo imigrante pouquíssimo, vai pra é. fábrica. Ficou tão pouco. Não, mas eu passei só 15 dias na fábrica, mas eu passei 6 meses no lar de idosos. Ah, sim, é verdade. Ah, também muita gente também, fala que vai pra lá de verdade. idoso, né? Eu passei 6 meses no lar de idosos. Porque os vídeos, né, dos youtubers que passam, eles não passam na fábrica, eles passam dizendo que vão pro lar de idosos. Então, a minha Isso. visão, quando veio, era procurar um lar de idosos. E aí eu passei 6 meses lá e só 15 dias na fábrica. E por que Puxado. Portugal? Por que vocês escolheram? Ou foi Portugal que escolheu vocês, igual a gente, né? A gente ia para os Estados Unidos, estava tudo certo. Quando chegou na nossa cachorrinha, que deu uma travada na tava ali documentação, na a gente época mudou o ainda, destino. Pós-pandemia, eles restringiram um pouco mais o acesso, né? Porque, os por clientes. exemplo, animais para sair do Brasil direto para os Estados Unidos passam por uma série de procedimentos. Para cá também, mas Se é menos. fizer quarentena na Europa, ficou 6 meses aqui em qualquer país da Europa, entra nos Estados Unidos sem documento nenhum. É tipo assim, surreal a diferença, né? Porque no Brasil, Aí a como gente, na tem- verdade, foi escolhida por Portugal, Então a né? gente foi escolhida, né? A gente E no escolheu. caso de vocês, como que foi? Eu, na verdade, escolhi Portugal porque minha mãe já mora aqui há 13 anos, né? Ai, que vida inteira. legal. Não sabia. Ela sempre quis que eu viesse, sempre me chamou pra vir, mas eu nunca tive vontade nem de vir conhecer, pra falar a verdade. Sim. Aí, da pandemia pra cá,
que as coisas ficaram, não sei, começou a me dar um sentimento de estranheza no Brasil. Eu não tava me sentindo mais assim. Não pertence, né, tanto esse lugar. Aí, eu e meu esposo, a gente conversou. A princípio houve uma resistência grande, assim, da minha parte também, mas mais da dele, né? Pronto, a gente tem as crianças, ele tem o filho dele, né? Eu tenho o meu também, que precisava do pai assinar. Mas graças a Deus, assim, quando Deus tem um propósito, né? Verdade. Todas as portas vão se abrindo, Isso né? é E verdade. tudo vai se encaminhando, se encaixando. Então, assim, minha mãe me chamou durante a pandemia, filha, vem pra cá, não sei o quê. E eu falei, quem sabe, né? Comecei a pensar uma coisa aqui, outra coisa ali. Foi tocando Comecei o a orar, coração. pedindo a Deus pra me tempo dar um que direcionamento. você E já tá fazem aqui? 3 anos que eu tô 3 aqui. anos. 6 3 anos. Mas eu vim porque minha mãe tá aqui. Aí eu pensei assim, é uma rede de apoio, né, que eu vou Sim. ter, porque minha filha, quando eu vim, ela tava com 10 meses, mas quando eu estava projetando de vir, eu não tava nem grávida. Porque do momento em que eu projetei de vir pra Portugal até o dia que eu pisei em terra portuguesa, foram 2 anos. Porque logo que eu falei que ia vir, a pandemia aí fechou tudo mesmo. sim. Foi por causa da pandemia Foi aquele mesmo. lockdown que deu. Lembra? Que Loucura. ninguém Aí entra, foi ninguém uma sai. loucura. Aí daqui a pouco eu descobri que tava grávida e Mais loucura ainda, né? Aí já ficou lá. foram 2 anos. Do dia que eu decidi ao dia que eu cheguei aqui, foram 2 anos. A gente também ficou 2 anos planejando, né? Organizando, porque a gente tinha empresa lá pra trazer Sim. pra cá. E a princípio a gente ia para os Estados Unidos, então Nossa. meio que um ano foi planejando os Estados Unidos, depois o segundo ano foi totalmente Portugal. Ainda bem que a gente conseguiu, né, fazer todo o processo bem rápido e a gente veio com visto de empreendedor. Depois eu vou falar aqui um pouquinho também pra quem quer saber, né? Esse visto é muito bom. Que o visto startup Você é gastou muito 0 bom. euros. Nossa, Realmente que é legal. muito, muito bom. Foram algumas taxinhas ali, mas é um visto que não tem custo. Igual taxas hoje, de muito procura pequenas. de emprego, eu acho Um absurdo. eu não acho um bom visto pra vir pra Portugal, E no sinceramente. seu caso, o que te trouxe a Portugal? Uma qualidade Nossa. de vida melhor? Eu já trabalhava há 18 anos num ramo de carnes no Brasil. E depois dessa pandemia, deu uma caída muito brusca. E cansada já. Tinha Acho que vida todo não. mundo, né? Eu trabalhava motivo, muito, né, eu trabalho de ver muito aqui, mas lá eu trabalhava muito mais. Não, e a gente fala, a gente trabalha muito aqui, mas a qualidade de vida que a gente então tem você vale a equilibra, pena, né? justifica, Chega, compensa ainda, né? Mas lá não, a gente trabalhava muito. Então eu pensei assim que pro custo de vida que eu tinha, não tinha como ter no Brasil se eu saísse e tipo, você passar 18 anos, você passar uma vida num negócio. Eu cheguei aqui, gente que era outras empresas que sabiam que eu tinha fechado a minha me chamando para trabalhar. Então, a sorte que eu mudei. E propostas assim que se você não tá decidido, você vai. volta. Verdade. Então, quando eu decidi, quando eu quis parar realmente de trabalhar, eu tinha que parar totalmente, né? Mudar totalmente de ramo. Aí eu pensei em ir pro Canadá. O Canadá é top, muito né? bom. Mas aí era muito caro. As passagens, caro. na altura, eram 8 mil reais uma passagem As só. passagens pro Canadá são caras e os vistos que tem disponíveis pra você ir pra lá também mais são caro. muito Também caros. são também, caros. né? Porque você tem que pagar É. pelo período do visto que você vai ficar. Então, se você vai ficar um ano, você paga pra um ano. Normalmente, o pessoal vai com visto de estudante, né? Então. E aí, era assim, fora de cogitação, fora da minha realidade. E aí a gente tem um amigo aqui, Sim. que ele tinha chegado há poucos dias. Tipo, ele chegou em outubro no Brasil, depois de 5 anos aqui. E aí, a gente conversando, deu aquela vontade de vir, Aí né? deu a sementinha, né? Planta a sementinha. Aí ele plantou e regou bem, viu? Porque olha, ele veio em outubro. Em março eu já tava aqui. Nossa. Rapaz, foi Foi rápido. só, eu tinha montado casa sabe quando você tem aquele desejo de montar uma casa do jeito que você sonha? Fiz tudo isso. Vendi tudo. A gente também. A gente fez a mesma Então, coisa. e aí você já veio com o intuito de ficar mesmo, tipo, você Já. tem que dar certo. Não, e o meu marido falava Igual a assim, gente. minha filha, se não Loucura, der certo, né, então meu gente? filho, Não não tem tem- essa opção. Não tem essa A opção. gente tem que fazer dar É certo. Não verdade. tem escolha, né? Não tem escolha. E aí a gente veio, chegamos aqui. Então, até Então, hoje. estão aqui até hoje. E como que juntou o Ai Brasil e Eficaz? Que aqui a gente tá falando o Ai Brasil, pessoal, e Eficaz é as empresas, São tá? as empresas. As empresárias que juntaram, não? Pois. Eu trabalhei com a Roberta, né? Assim que eu saí da fábrica, eu trabalhei 1 ano e 4 meses na fábrica.
Então, eu saí, né? Eu não quis renovar o contrato e pronto. Pronto, aí ela, né? Então, eu saí da fábrica com 1 ano e 4 meses. Nesse período, eu já estava querendo fazer alguma coisa, mas para eu não voltar a trabalhar em fábrica, essas coisas, eu fui trabalhar com a Roberta, porque eu conheci ela através da nossa igreja, né? E ela se tornou minha líder de célula. Então, eu comecei a trabalhar com ela e tudo. Depois, eu comecei a trabalhar sozinha, né? E aí, um certo dia, comentando com ela, né, que eu queria fazer alguma coisa, né, na Sim. área da alimentação, que eu queria expandir, crescer nessa área e tudo. E aí, ela viu também uma possibilidade, uma oportunidade, né? Aí foi bora. Exatamente. Aí eu comecei, na verdade, primeiro foi em dezembro que eu comecei. E aí, quando foi que foi, não sei se foi janeiro, acho que foi janeiro, né? Janeiro a gente Acho que em conversou. janeiro a gente conversou e tudo. Em E aí a gente fevereiro. começou Bateu o martelo. a fazer a Y Brasil movimentar mais. Realmente, o Ar Brasil tá. E como que vocês esperavam que fosse ser esse sucesso que está sendo, que todo mundo está falando, todo mundo está pedindo? Olha, eu assim, eu sou uma pessoa que eu Precisa ver para crer. Era um pouco, né? Eu peço a Deus Ela é a todos os dias cautela, pra só a aumentar, pressa. pra aumentar a minha fé, sabe? Porque eu sou muito assim, pé no chão. Tenho um pouco de medo, né? De receio, assim, de fazer as coisas. Ao mesmo tempo que eu me vejo corajosa, eu me vejo medrosa. Mas, assim, pronto, aí é um equilíbrio, né? Tá certo. Tá tem que aí, ter, Pra né? não fazer muito nem pouco, E vai. é bom Tem um quando equilíbrio. junta dupla assim, né? Porque a verdade. gente é assim também. Eu sou mais tranquila, eu falo, calma, Se espera, deixar, vamos eu já organizar. antes do mundo Ela amanhã. já tá, não, vamos fazer amanhã e vamos comprar isso, vamos começar. Mas eu vamos- acho que é perfeito mesmo. Igual o podcast, Os né? opostos se atraem, porque realmente É o tem que equilíbrio ser, senão- perfeito. Se Eu for acho dois que é muito equilíbrio. mortos, não vai Não o negócio. vai, Se é. for dois muito agitados, morre. Aí Infarto. vai demais e volta. É. É verdade. Aí dá atrito. É, Não é? Acho que é exatamente. Exato, É. eu acho que é o equilíbrio perfeito. Isso. Então, assim, pronto, e aí a gente foi e eu não imaginava, assim, que ia fazer um sucesso, assim, tão rápido, né? Sim, realmente. Mas, graças a Deus, Deus foi ali orientando, direcionando, né? A Roberta, ela é mais corajosa que eu, tem mais contatos que eu, né? Network E ela tá bom, né? O network dela tá network bom. forte, então foi conectando com as pessoas e tudo, pra fazer a mesma Y Brasil se E tornar ela mais é uma excelente conhecida, né? divulgadora, né, Roberta? Em todo Ela lugar é, que ela passa, é. ela deixa fala. ali o marcado, né? Um carimbo, né? Passei por aqui. Verdade. A empreendedora Eu acho que raiz, a empreendedora raiz, tá É. vendendo em qualquer ocasião, Ela é qualquer momento vendedora, ela tá né, gente? vendendo. Ela é vendedora, eu acho que Ela é o comercial Todo total, vende... né? exatamente. Todo vendedor tem esse negócio de, né? Por onde passa tem churrasco de todas as empresas que tem. É verdade. Verdade. Tá sempre O que vendendo. vocês acham? Empreender em Portugal e empreender no Brasil? Não sei se vocês tinham essa mesma... qual que é a diferença? A maior diferença? A gente Nossa. sentiu muito a diferença, né? A gente Aqui já os empreendia. impostos. Os impostos. No A Brasil, primeira coisa que a gente fala. É que no Brasil você só No nega, né? Brasil, você tem como você não precisa tanto Ser tão regrado, tão certinho, minuciosa. né? Não precisa ter recibo, fatura das coisas. E aqui não. Você só faz depois verdade. quando chega lá bola de neve, você paga, Você parcela. E tipo assim, no Brasil, quanto mais você fatura, menos você paga. Aqui não. Quanto mais você fatura, mais você divide o pão com eles. É verdade. Eles são inteligentes, né? Eles querem Por isso que é um poder país pegar cada ricaço, vez né? mais a fatia do seu bolo ali. E assim, eu acho que essa é uma das principais assim barreiras de se empreender aqui. E muita gente desiste por conta disso, né? Muita Porque gente quando você desiste, começa a fazer conta, você fala, não vale a pena. Tem muita gente que fala, Vou quem trabalhar não pros tem outros. aquilo que a gente tava falando, o sonho de empreender, não é isso que eu quero fazer da minha vida. A não, pessoa, se não tiver... Tem que ter um propósito Não, mesmo por tem. trás. se a senão pessoa você tentar, desiste. ela desiste. Tem que ter um propósito, tudo tem que ter um propósito, senão Você desiste no meio se do fazer caminho. as coisas aleatórias, você não dá conta não, porque É assim, verdade. realmente é você matar um leão todo dia. É o que a gente tava falando. Você tem gente que nasce pra empreender, tem gente que não nasce. Porque é você se reinventar todo dia, Todo matar um dia, leão por todo dia, dia. porque todo dia E a o gente pessoal tem lá que que tá no atrás. Brasil, né, que não imigrou, acha tudo que a gente tá rico, né? Tudo a Nossa, gente tá milionário. Tudo que você faz aqui, Você vai nossa, dar um tá passeio milionário. ali, pronto. Olha lá, já tá rico. Olha, um passeio Mal de sabe quanto graça você ali, tá trabalhando. gente. Na verdade, o que acontece? Portugal é um país que ele nos proporciona ter
com mais facilidade o bem comum, Verdade. né? Você consegue ter acesso mais fácil das coisas A que no tudo, Brasil né? é muito mais difícil. Isso é verdade. Né? Além da questão da segurança, né? Que aqui é muito mais seguro do que o Brasil. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam assim, por que você veio? Ah, eu vim em busca disso ou daquilo, ou de uma vida financeira melhor. Sim. E se a pessoa não colocar na mente que a nossa liberdade não tem preço, e a gente tem liberdade aqui, Isso. apesar de sermos imigrantes, nós temos liberdade, isso é o que faz a gente permanecer no país, né? Eu acho que é o fator que mais pesa na balança hoje, na vida do imigrante aqui em Portugal, é a questão da liberdade que a gente tem, de ir e vir, né? A E segurança mesmo, exatamente. Né? Principalmente mulher. E de você no ter Brasil. e de você conseguir um bem comum mais fácil, com mais facilidade, né? Um poder de compra maior do que no Brasil. Agora, se a pessoa não coloca isso em mente, não fica. Eu acho que não é nem tanto assim. Eu pelo menos não foquei, quando eu vim, nunca foquei no poder de compra, porque eu não conhecia. Hoje eu conheço aqui. Sim. Mas assim, eu vim realmente buscando pela segurança e pela qualidade de vida dos meus filhos, né? Porque no Brasil, para você manter um filho numa escola boa, você gasta horrores. E às vezes nem é tão boa assim, e né? nem é tão boa. Aham. E aqui não, aqui a gente vê o filho de um médico estudando na tudo mesma na mesma sala. escola. Isso é muito legal, né? Então, isso é legal. A desigualdade é muito menor, É né? muito menor menor no Brasil. Muito menor. Então, acho que isso, assim, realmente, eu acho que isso é um dos pontos principais. Também a educação, nossa. Para quem tem filho, realmente, acho que é uma coisa decisiva a gente fala mesmo, principalmente para quem tem filho. Tem que tentar buscar o seu filho vai aprender vários idiomas na escola. É totalmente diferente. Totalmente. No Brasil, a gente mal aprende o inglês que eles ensinam na escola. Não, a gente inglês, passa infelizmente, o ensino médio todinho só no verbo to E não aprende ainda. Não aprende nada. Aqui não, aqui você dá a possibilidade de ele aprender 2, 3 idiomas. Isso aí já você da vê escola as crianças fluente. estudando francês, estudando inglês, assim, e falando realmente, né, bem mais perfeito do que no Brasil. Até porque aqui também tem-se oportunidade maior de você exercitar, né? Porque aqui tem muito turista, muito imigrante. É verdade. Tem que usar, né? Aqui a gente é espanhol, é francês, é o inglês. E o pessoal fala, eu vou pra Portugal, não precisa de inglês. Não, precisa sim. Precisa. Você vai daqui pra Lisboa, tanto de gente que te para pra pedir informação em inglês. No Algarve só fala inglês. Não, e aqui, quando eu cheguei, eu passei uns 5 dias sem entender nada, porque esse povo fala. Vai pra Portugal, que é o mesmo idioma. Chega aqui. Até hoje a gente ainda fica, tem coisa que a gente fala, não entendi. O sotaque é bem diferente, né? Isso fala e muito o significado de rápido. algumas palavras também, exatamente. né? O que significa pra gente e pra eles é totalmente diferente, né? Exatamente. Isso é verdade. E o que vocês acharam, assim, quando vocês chegaram? Porque a gente também tem uma visão no Brasil que tem meio que uma treta Brasil-Portugal. E todo mundo verdade, fala... eu só soube dessa treta aqui, né? Porque lá a gente e lá a gente não tem tanta essa consciência. Lá a gente não fala quando tanto disso. A gente não fala disso. Quando a gente vem pra cá, a gente já escutou em todo lugar que tem uma treta ali, uma rivalidade, que eles ficam brincando que roubou o ouro e não sei o quê. E aí tem essa questão da xenofobia, né? Exato. De Já passaram por alguma situação? Teve alguma situação? Gente, olha, eu sou muito grata a Deus, me sinto muito abençoada aqui nesse país, porque eu não passei, desses 3 anos que eu tô aqui, eu não sofri não tem nada assim que eu me recorde que eu posso dizer que eu sofri. Pelo contrário, sempre fui muito bem acolhida. Independente da minha mãe ser casada com português e estar aqui há 13 anos, mas não tem nada a ver, porque eu sempre andei independente, mas sempre fui muito bem recebida, muito bem tratada. No início eu vi que, né, o povo português, eles são muito solidários, assim, né, de ajudar, tá precisando de alguma coisa, e você vai num lugar e a pessoa vê que você é brasileiro, que você chegou agora e quer saber se tá precisando de alguma coisa, quer saber, né, sabe? Nossa, muito... É um pouco diferente do que a gente escuta falar, né? É claro que tem pessoas que passam por situações, a gente Diferente. sabe que tem, só que a gente também teve muito esse acolhimento, né? Verdade. Então, nossa, várias oportunidades. não é só a exclusão de ser brasileiro, mas
mais esse acolhimento também. A gente sente que eles são bem acolhedores. Isso. Isso é legal E você falar, porque muita gente deixa de vir por isso, sabia? Por pensar, vou chegar lá, é vou claro passar que por assim, isso. né? Eu trabalhei dentro de uma fábrica, uma linha de produção e tudo. A gente via casos acontecendo, mas Sim. não era uma coisa exclusiva com o brasileiro, com o imigrante. Eles, Sim. entre eles mesmo, é o jeito deles de se tratar, né? Sim. Sim. A cultura deles é eles assim, são bem eles mais são mais diretos, né? frios, né? Mais É. diretos. Eles não são igual a gente, que Tem é enrolação. O brasileiro Não fala que a enrola- gente é é. emocionado, né? Brasileiro- Qualquer coisinha que o Isso. português fala, a gente já fica todo Sente. sentido. brasileiro é cheio de rodeios pra poder sentimental. falar, com medo de Isso. ferir o outro. Eles não, ó, é isso, isso, e isso. A gente É. aprende muito com eles, a gente fala Sim, isso, né? eles Porque são muito bem diretos. São muito Eu diretos. gosto muito disso porque eu também sou, né? Eu também não gosto de enrolação, gosto que fala aham. logo, vai direto ao ponto. Então, eu gostei muito quando eu vim pra cá e eu Eu vi falei que pra Bruno, eles acho eram que assim se existe também. outras vidas, você passou por aqui. Porque realmente... Não, eu falei, se eu não sou daqui, eu sou imigrante de qualquer outro lugar. Porque Realmente. Mas eu assim, eu era muito mais emocional quando eu cheguei aqui. A E gente depois fica eu mais aprendi. casca dura, né? E pra mim isso foi muito bom. É, eu também Não, acho. gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Ter vindo pra Portugal foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. É, eu Por tenho que quê? concordar Primeiro também. que eu sou apaixonada com Viana do Castelo. Aí tá no podcast certo, então. Eu sou apaixonada com Viana do Castelo, gente. Eu não tenho, sinceramente, vontade de sair daqui, não. De ir pra nenhum outro lugar de Portugal. Eu vou nos lugares, a gente visita, passeia, é tudo muito Vai lindo, quer maravilhoso. voltar, Porque aqui em Portugal você não tem um lugar que você vai que você fala que é feio. É exatamente. bonito, né, Tudo gente? É muito bem bonito. cuidado, A gente sempre fica é amado. muito lindo. Mas assim, Viana do Castelo, não. Viana do Castelo É também, diferenciado, né? Isso. Então, assim, Viana do Castelo, por que que eu gosto tanto de Viana? Porque me lembra um pouco de Minas Gerais, porque a questão da arquitetura, né? Essas É coisas verdade. assim, que Minas Gerais tem muito de Portugal. Sim. E a questão, eu também morei 7 anos no Espírito Santo, eu morava de frente pra praia, Que delícia. né? No município de Anchieta, que eu morei. E o que que acontece? Eu tenho tudo isso aqui. Porque quando eu morava no Espírito Santo, eu ficava longe de Minas Gerais. Quando eu morava em Minas, eu ficava longe do mar, né? E aqui não, aqui você é rodeado por montanhas, por Exato. mares, por rios. É, Viana, gente, Viana é maravilhoso. Viana Não tem como, Viana é perfeito. É. Todo mundo pergunta, pensa em mudar para outro lugar? Eles falam, olha, acho que a gente achou o lugar mesmo, é aqui. E aqui a gente foi escolhida também por Viana, né? Na mesma situação que, tipo, a gente foi escolhida por Portugal, que meio que apareceu ali no nosso caminho, Viana foi a mesma coisa. A gente não tava buscando morar aqui em Viana, a gente ia morar em um outro lugar que eu nem lembro mais Acho que agora. era Esposende. Esposende, a gente tava olhando casa pra Esposende. E aí surgiu um apartamento em Viana pra gente alugar, que a gente E alugou aí a gente já do começou a Brasil. assistir vídeos de Viana e E falou, se apaixonou. Falou, será que esse Viana lugar escolheu a existe gente. porque, E aí a né? gente veio pra cá, ficou Quando super eu tô feliz. assim, mais estressada, precisando de dar uma. Eu subo ali no Santa Luzia, eu olho aqui pra baixo e falo, meu Deus, que lugar Renova, lindo. né? A gente encontrou com ela no domingo. Foi, eu tinha ido lá pra isso. Eu falei com meu marido. A gente foi também. Às vezes eu subo Faz lá, parecer. gente, eu só vou de carro. Eu dou a volta ali na igreja e olho aqui pra baixo e já saio de lá aliviada. Já sai Renovada, renovada, né? A gente É, começa a um lugar muito agradecer a Deus ali já na Nossa. subidinha, já, porque É realmente muito, é maravilhoso, gente. Viana do Castelo é E maravilhoso. tu? Realmente, quem gosta vem, quem ama. Isso é verdade. É o bordão Só perfeito. Eles criaram um bordão perfeito. É. E você E veio você, direto pra mulher? Viana? Direitinho. Direto pra Viana também. Direitinho. mundo, né? Outra vianense, mais uma apaixonada por Viana. Sou apaixonada. Me sinto muito grata pela cidade. Eu sou muito grata a Deus, né? Por Sim. ter me colocado num lugar assim tão lindo. Realmente. E ter colocado pessoas assim que me ajudaram bastante. Claro que xenofobia é algo real, Não dá pra existe, gente né? falar, Não dá pra não é que não tem. Eu sofri em fábrica, sofri no. Na fábrica não, sofri no lar, que eu passei mais tempo. Então, as mulheres do lar, elas têm uma ideia. Assim, muitas pessoas têm uma ideia errada de brasileiro, Negativa, que é vem, verdade. né? Um pensamento. Mas também tem uns brasileiros que representam, né? Pois é. Infelizmente, a gente também não Infelizmente. pode E passar pano, né? a gente vê que pessoas são pessoas em qualquer lugar. Exato. Aqui vai ter pessoa boa, dá vai pra ter pessoa generalizar. ruim. E assim como em qualquer lugar, é gente. Gente é Uhum. gente. Isso é verdade. Não, dá pra não mudou o generalizar, país, né? mudou a maneira de ser. São pessoas do mesmo jeito. Então, Exatamente. mas E lá no Brasil você morava onde mesmo? Fortaleza. Fortaleza. Terra do Sol. É.
Como foi vir pro frio? Quente. Nossa, eu só tive um pensamento de desistir quando eu cheguei. O frio. Frio, né? Foi. E Eu como fui- foi quando você... Eu fui tomar um banho de noite, gente, eu não tinha aquecedor. A água Você foi demora. tomar banho Mas a água tava gelado? gelada? Não, quente, mas aí demorou, eu entrei. Nossa, meu, eu tive uma crise de calafrio. É? Que eu, oh, meu Deus do céu, como é que vai ser, Senhor? Mas é Eu frio amo mesmo. frio. Passar o inverno Eu aqui. só de falar que já era mais frio, eu falei, Eu não. amei. Eu não gosto de Porque frio. eu amo frio. Pra mim, Não, eu até Eu gosto gosto também mais do do frio. frio É? do Gosto. que do calor. Porque, olha, você trabalhar no frio vai, mas você trabalhar no calor É, é nossa, aí duplamente cansativo. é por isso que eu falo, são os extremos, né? Então, extremo por extremo, eu prefiro o extremo frio. Aham. Porque eu acho que é melhor da gente fazer as coisas. E É, aqui em você- Viana é Aham. muito quente. É. E assim É, como quando você fala- verão, no verão é muito frio. quente, é verdade. Não, é frio, não, tem canto mais frio, claro. Mas assim, Mas aqui- é bem frio. As casas aqui não são todas as casas que estão Preparadas, né, pro pra tanto frio. A gente deu sorte ainda, porque o apartamento que a gente pegou, como a gente alugou do Brasil, né? Então a gente. É um tiro É no um tiro no escuro. escuro. É. E aí Se a ele gente deu existir, já muita tá bom. sorte. A gente chegou ainda, ficou esperando um tempão e falou, existia a casa ainda bem. É, exatamente. Mas a gente pegou ainda uma casa boa no sentido, de, tipo, no inverno a gente não teve problema nenhum. A gente comprou um aquecedor pequenininho, elétrico, É. e passamos o inverno tranquilamente com Mas a ele. gente já percebeu logo de cara que as roupas que a gente trouxe. Não servia. A gente Não trouxe 3 malas de roupa grande pra nada, porque chegou aqui e não serve nenhuma. É, Então, porque assim, realmente o frio conselho pra daqui é quem vai diferente, vir né? do Brasil pra Portugal, deixa as roupas. Compra aqui, vai lá na Deixa lá. Primark. Aqui tem faz as a roupas farra mais lá. Aí na apropriadas. feira do cigarro. Pronto aí, ó. Essa eu não conheço. Vai na feira da. É a feira Dia aqui. de né, sexta-feira de aqui no sexta-feira. Campo da Agonia. Minha mãe comprou já umas blusinhas lá. As Tá. feiras- Eu as não feiras sabia o aqui são nome. muito boas, Ah, eu é. não vi o nome. E às vezes a gente não vem com muito Paga dinheiro. baratinho. É baratinho. Aqui tem muita roupa Se livra barata. do- Tem. Então, assim, larga essas malas pra lá. Exato. Né? Porque se a gente soubesse Não, de gente, gastar... Se a gente soubesse, a Quem gente não tinha quiser ir na trazido. feira pode até ir no shopping. Vai pra essas É, lojas aí aí. vai, Até na Zara, gente. Dá pra comprar. É. Verdade. A gente fala Não, a que gente vê a os gente... vídeos no Brasil, o pessoal, porque eu tô rico, que eu tô indo na Zara. Não, aqui a Zara... Aí você Não, chega é aqui e vai comum. comprar É, valor normal. É, É mais barato que comprar na Renner. Não? Mas é isso que a Verdade. Fran falou. A desigualdade aqui, não, É muito grande. né? A gente não, Não, sente. aqui, quer dizer, no Brasil é muito grande, No né? No Brasil é muito grande. Desigualdade, A gente tava até conversando com um cliente, porque a gente tava falando questão de carros de luxo, né, no Brasil, e explicando a desigualdade pra ele também. E aí ele falou, não, mas carro BMW, Mercedes, até Porsche, aqui tem em todo lado. Aí a gente explicou, não, mas é que no Brasil tem alguns bairros específicos que você vê mais carros de luxo, E lugar tem que outros que você não vê nunca, né? Então, lá a desigualdade é muito grande. Sim. Aqui não, aqui em qualquer lugar que você tá, você pode ver qualquer carro e qualquer pessoa pode estar dentro, entendeu? Isso. E assim, por exemplo, a gente vê circulando mesmo pela cidade o Uhum. tempo todo carro de luxo. É. Exatamente. Coisa que você não vê no Ferrari, Brasil. você viu Ferrari aqui. Até E Ferrari outra a gente coisa viu também. na rua. Por exemplo, eu vejo que, de certa forma, há um certo preconceito no Brasil em relação, por exemplo, eu tenho um carro de luxo, eu não vou deixar meu carro em qualquer lugar. É Exato. lógico também que, infelizmente, a segurança do Brasil deixa de né, desejar, né? Zero. Mas assim, você pode estar com o seu carrinho ali, anos 90, que o cara vem, deixa dele do seu lado, Não liga pra entendeu? isso. E não tá nem aí. Não. Sabe? E É você vê isso que aqui, essa questão, assim, pelo menos eu não consegui perceber que há essa diferença tanto. E, no entanto, as pessoas também, a forma de tratar você. Exato. Você não vê aquela desigualdade por a pessoa estar num carro de luxo Não, eles nem e ligam. você tá num carro, né, mais ali, Não, mais A fuleiro. gente super até fala normal. isso, a gente foi fechar negócios uma vez com um empresário e eram coisas de tickets bem alto mesmo. Aham. E a gente chegou lá para poder fazer a negociação, a gente foi de trotinete e ele foi de bicicleta. Eu falei, Bruna, que mundo é esse, né? Porque no E a Brasil gente a gente de teria que trotinete falou alugar assim, um vamos ver carro, se dá É, certo. comprar um É. blazer novo só para poder, sabe, tocar na Se mão da apresentar, pessoa. é. Você tem que Aqui realmente não. mostrar para você fechar negócios. No Brasil é assim que funciona. A Se gente você- fala, e o Agora brasileiro aqui- vem muito com essa cultura pra cá, né? Que tem que ter carrão pra poder. se você quiser ter, pode. É. não é Sim, Mas não é uma né? questão Não de é errado. status igual é no Brasil. Isso. Não é uma questão de status, não, Não, é. totalmente diferente. Aqui né? eles, olha, gente, aqui é incrível, porque eles gostam de ter uma casa boa, um carro bom, mas por questão de conforto. E Isso. não por questão de status. Eles estão nem aí com a Pode opinião do outro. ser que eu já ouvi rumores, né? Já ouvi conversas que os portugueses entre si
de vez em quando tem ali Uma gostar rixa, de... né? Gostar de mostrar alguma coisa. É. Mas assim, aparentemente pra gente, pelo menos eu não consegui perceber Também isso. não. Que eles realmente fazem as coisas por conforto É. e não Sim. por status. Isso é Exatamente. verdade. Não é pra aparecer, não é pra mostrar, é realmente o que é A gente foi confortável uma pra vez eles. no banco para poder ver se a gente ia comprar um carro, tava decidindo ainda. Aí a própria gerente do banco falou: o que vocês fazem? Começou a conversar. Ela falou: quer saber? Vocês não precisam Não de um carro, compra. não compra. Ela não. tava arrependida de ter comprado o carro. porque Ela, eu falou comprei assim, um carro pra mim não... no valor de 50 mil, me arrependi, não tô usando, não faz isso não. Jesus. E pra gente Que não gerente faz compensa. isso no Brasil de É. todo É. mundo? Todo Aham, mundo, não, faz verdade. aqui, empréstimo 50 mil. Não, aqui eles são bem conscientes. Não, Muito são pé no bem chão, né? honestos, assim. Verdade. E realmente eles vendem aquilo que você tá Precisa. precisando. Exatamente, eles não vão te Eles empurrar não qualquer vão coisa te só pra empurrar. vender. Mas é engraçado, porque eu também fui no banco pra poder saber como é que era crédito pro empreendedor e tudo, né? Aí a própria gerente do banco falou comigo assim: por que você tá querendo crédito pra ir pra rua? Começa da sua casa. Eu não tinha começado ainda. Muito- Isso olha foi ano isso. passado. Olha, consultoria. começa da sua É, casa. isso é uma consultoria. Ela, sério, ela falou comigo assim: por que você não começa da sua casa? Começa, faz seus clientes, faz seu nome, depois você vai pra rua. Você vai pagar Diferente, tanto né? imposto, você vai pagar É. arrendamento, você vai Verdade. pagar isso, pagar aquilo outro. Até você começar a ter lucro. Aí eu Então, falei, você gente, pensando olha, mais você- friamente, fala, é verdade, ela tá certa. Tá Igual certo. com a gente, a gerente falou, a gente parou pra pensar, a gente precisa, não, a gente faz as coisas de Uber, não precisa de É carro igual no agora. Brasil. No Brasil a gente tinha carro, mas aí a gente Usava usava muito pra ir no pouco. mercado. Vai no mercado, volta, deixa É. o carro lá. Era só pra Não, isso. gente, fala a verdade. Os portugueses, eles têm muito mais consciência de Nossa, Muito. de dinheiro, de então. dinheiro, financeira. do que a gente. Não tem nem Muito. como, a gente é Coisa- deslumbrado, Nossa, né? Brasileiro torra de... Gente, Ah, não muito tem, dinheiro, brasileiro não rala, tem o que gente, dizer, rala, não tem o verdade. que dizer. A gente fala, Né? o brasileiro investe em coisa que não vai... Que não dá vai retorno. usar, que não vai Brasileiro é trabalhar. supérfluo, né, gente? É. A gente A vamos gente tem falar, muito pra a aprender gente mesmo. Tem. Né? Se a Isso gente é vem com verdade, essa muito. cabeça, a gente aprende muito mesmo. É A gente verdade. acaba. É, se tiver aberto a aprender e E aqui falar... uma Isso. pergunta. E no apagão, vocês ficaram com medo? Gente! A gente vive A conversando gente vinha isso no falando carro. isso agora. Não sentiram Não, nada? não, Mentira. Não, Porque nada, eu nada, tava nada, falando nada. pra Eu tava Fran tão calma, gente. que assim, Nossa. Eu aprendi a descansar no Senhor de uma forma assim. Eu preciso aprender Eu isso sempre aí, dou um então. exemplo, olha. Eu sempre dou um exemplo assim. O que é descansar no Senhor? É como se fosse um dia de tempestade, Sim. né? Raios e trovões. E tem lá no alto de uma árvore uma mãe águia com seus filhotinhos debaixo das suas asas. Os filhotes, eles simplesmente estão ali quietinho, dormindo debaixo das asas diante daquela tempestade. E a mãe tá ali protegendo eles. Então, assim que eu vejo o Senhor. Eu me vejo como um filhotinho debaixo das asas dele, independente do que tá acontecendo do lado de fora, eu tô Tá ali protegido, protegida isso é verdade. e guardada. Então, assim, eu não, gente, eu não me desespero. Eu não me desespero com Nossa, nada, assim, eu praticamente, com fiquei nada. assim. A gente ficou A gente- assustada. A gente tava numa reunião com uma cliente. E aí a gente teve essa consciência de que era um negócio muito maior, porque a gente tava na reunião com ela e ela era de Arco de Valdevez. E aí a gente falou assim: ai, caiu aqui a energia, né? Estamos sem luz. Ela falou: eu também estou sem luz. Aí Aí a eu gente falei assim: já tinha visto, porque quando a Arcos gente de trabalha Valdevez com não é tão perto. tecnologia, a gente já tinha escutado falar que ia ter o apagão. já Sim, sabia a que gente ia já ter. tava por dentro desse assunto. Aí quando a gente olhou uma pra cara da outra, falou, é o apagão. Só que o apagão, a gente tinha até a data, ia acontecer em julho. Sim. Todo mundo desse mundo O kit de tecnológico sobrevivência, vocês viram sobre sabia. É o kit 7 de dias de sobrevivência? julho. Que tinha que fazer? Aí a Vou gente repor falou de assim, novo meu kit sobrevivência. porque em julho tem chance de acontecer. Faz. Aí eu falei pra Bruna, mas não era em julho? A Bruna falou, pelo visto, aconteceu antes. Pegou todo mundo de surpresa. E aí a gente falou, putz, e agora? A gente não tinha nem comprado nada dessas... Não, a gente viu cedo. A gente tava numa reunião com a cliente, era 11h40 A gente já foi direto pro quando mercado. caiu. Era 11h40. E aí a gente, como já tava vendo muito, consumindo muito sobre isso, a gente falou assim, eu acho que é o apagão. Não é um apagão, é o apagão que a gente tava falando. Aí eu mandei pros meus irmãos pra saber se também tinha Lá no acontecido Brasil. lá, porque o que a gente sabe é que vai acontecer No No É, mundo global. todo. E aí sim vai ser um problema, porque o problema não é, medo de acontecer alguma coisa, o problema é as outras pessoas, né? As Sim, pessoas é, se as desequilibram. pessoas E esse é o perigo, né? E a As gente não pessoas- viu muita coisa porque a gente foi cedo, né, no mercado. Como eu falei, era cedo quando a gente tava na reunião com a cliente, a gente entendeu, viu na internet que já tinha sido em outros locais, a gente falou, vamos no mercado, vamos comprar a Aí lanterna. eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o apagão que eu tinha contado pra você que vai acontecer, já aconteceu. Nossa, minha mãe, meu Deus, como E a assim? fila de carros que a gente viu pra entrar no mercado 2 horas depois era surreal. É, a o gente pessoal tinha ficou ido
tava desesperado. tranquilo, não tinha ninguém no mercado ainda. Acho que ainda tava começando a ter essa consciência de que não ia voltar tão cedo, né? E a gente depois saiu pra ver umas 2 horas depois. E Mas tinha deixa o muita kit gente. lá, ó, gente. porque em julho Mas tem chance. Não, tava falando. eu não acho que não é a última vez. Eu também acho acho que que não. Guarda o seu kit. A gente- Roberto. Eu acho que foi só Guarda o a start. sardinha. Não, eu tava trabalhando, eu fui deixar as roupas no escritório e voltei. E aí a fila na Leclerc enorme para abastecer. Ah, Olha, verdade. Esse povo vai abastecer esse Você nem sabia o que estava Não, acontecendo. eu sabia porque a minha irmã tinha me ligado. Ela ligou e falou assim: irmã, tu tá sem luz aí? Eu vi a notícia aqui agora na TV que toda a Europa A irmã dela tava lá no sem Brasil. energia. Aí eu falei: é sério isso? Aí ela falou assim: é sério. Ela tava no mundo de Nárnia ainda. E chegou lá tão rápido a Eu vi notícia. que faltou energia, que eu tava terminando de limpar uma casa. E aí eu fui deixar as roupas e tal, quando vim, um monte de gente. Era gente nessa fila para abastecer lá no Leclerc. Meu Deus, esse povo vai abastecer. É um desespero. Eu falei assim, olha, É isso que eu tenho medo. era gente brigando. Foi 3 É, carros de polícia infelizmente, pra lá. isso Eu falei assim, acontece menina, eles estavam só, Ser humano é bicho. só debatendo, né? Enchendo o carro pra ficar parado depois de um trânsito qualquer. Né? Tipo assim, eu falei assim, ó, se fosse isso aqui no Brasil, já tinha enrolado tiroteio, bomba. Eles Aí já- estavam só discutindo. No Brasil a guerra Fosse começa no, com não, começa se fosse no já Brasil, assim. o serviço da PM já tava na rua há muito tempo. Nossa, mas Aí começa furto, começa aí, o é. negócio fica... eu fiquei No Brasil preocupada também só não. em ser realmente 3 dias, que eu não tinha nada, mas eu fui pro supermercado, tava bem tranquilo, só Conseguiu realmente comprar ainda. consegui. Ainda esqueci o cartão, deixei o carrinho lá, voltei. porque Mas não aí tinha tá pronto pro fim internet. do mundo. Se fosse um pouquinho mais tarde, tinha levado seu carro embora. Nossa, eu cheguei lá, a moça já tava saindo do caixa, e eu não trouxe o cartão, porque eu só ando com o meu telemóvel. Sim. Então, Paga com- tudo com Já com acostumou. ele, pronto. E aí eu nunca ando, eu falei assim, agora eu vou andar com a carteira, com tudo. A gente, por sorte, tinha dinheiro, porque Deus, já eu falo, os caixas Pablo, não é eletrônicos já não sorte. estavam Já não funcionando. A tava gente nunca funcionando. anda com dinheiro, nunca. Aham. E aí já tinha uns sistemas também que não estavam nunca- funcionando. Gente, eu também tinha dinheiro esse Você dia. acredita? Acredito. Eu falei, meu, foi é surreal. Deus mesmo. porque- A gente fala da tecnologia, a gente tá sempre com cartão ou pagando com celular. Nunca a gente anda com dinheiro. Nunca e nesse mesmo. dia a gente tinha sacado o dinheiro e falou, vamos deixar o dinheiro aqui na carteira caso precise. Não, eu não. Precisou, né? Só pra não dizer que eu não tenho dinheiro, eu tenho 40 cêntimos ali. Umas moedinhas sempre tem. Mas eu eu tenho, nunca. Mas é nunca engraçado, ando. porque a gente chega em alguns comércios aqui, teve um dia, a gente mesmo um dia foi tomar um café, aí a gente primeiro tomou café pra depois perguntar se aceitava Tem lugar que meu não ex, aceita, cartão. né? Aceitava. Não, Aí, expert Roberta, aí você nessa. fica aí pra garantir que eu vou lá buscar o dinheiro. Nossa, Direto a gente Eu faz isso sou aí, eu fiquei dessas. traumatizada. Agora, antes de É, tudo, eu já pergunto. eu Fala, também aceita agora. cartão, aceita MBA. é porque tem lugar que não aceita, Não né? aceita. Teve Eu já uma fui em senhora três no Essa é lugar... mentira, né? Não Teve uma aceita. senhora no lugar que ela aceitou, de tanto que eu insisti, porque eu já tinha consumido. Eu falei assim, mas eu já vim aqui, eu já paguei com o MBA, deixa eu pagar com o MBA. Ela, Foi lá não, no é só parque. numerário. Foi lá no parque. Eu esqueci o nome do parque, cara. Lá do outro lado da ponte. Aquele parque bonito que tem. Do outro lado da ponte, do outro lado de cá, né? É, no Parque Ecológico? Parque ecológico, Isso. isso. Foi lá. Lá dentro Aí eu não falei, aceita, né? eu já Ah. paguei várias vezes aqui com o MBA, deixa eu pagar de novo. Ela falou, vai, só dessa vez. Aí ela aceitou. Agora ela tá aceitando. É. Depois do... Provavelmente. A Ju Mas- estreou. Não, parte de cliente, né? Hoje em dia tem que ter. é. Todas as opções, eu acho. É. Pra todo mundo. Até porque quem vem. Se bem que quem vem de fora também, quem vem passear, Sim, turistar, vem com dinheiro, né? É. Hoje em E os dia- europeus são muito acostumados a pagar com dinheiro. A Sim, gente que não, sim, né? a gente aqui não tá quer tudo no acostumado, é. cartão, tudo com celular, e eles não, eles pagam com E dinheiro agora em tem até vários o Pix lugares. aqui, vocês viram que tem o Pix agora aqui? É. Mas Chegou Pix, Pix né? mesmo. Olha. Dentro de uma Fizeram uma parceria. parceria. Aí eu falei, Bruno, é bom, mas tem. Vão ter várias Vamos ver maquininhas isso aí. aqui agora que vai aceitar por Pix também. E aí faz a Você conversão tanto de na hora. brasileiro que tem, o pessoal tá trazendo Pix pra cá. tem que Na verdade, facilitar. tanto a gente tem que se adaptar, quanto o país se adaptar, né? A quantidade de imigrantes, principalmente Realmente. brasileiros, né? E é Porque muito. Não, quando a gente chegou, faz 2 anos e 6 meses que a gente tá aqui, não tinha tanto brasileiro que nem agora, a gente Não, fala. A é. gente só escuta, como dizer, eles Mas minha mãe, brasileiro. há 13 anos atrás, ela Nossa, falou que não ela escutava sente a conversa de diferença. brasileiro nenhuma. Agora E você só depois da escuta. pandemia, nossa, É, realmente. foi. né? Abriu, a pandemia dá abriu uma a porta, coragem, assim, foi né? aquele chum. Eu falei isso quando a gente foi no Mercadona e a gente fez uma compra ali no mercado. Ficou, sei lá, 1 hora no mercado e eu só ouvi brasileiro.
Só ouvir brasileiro, não é português. A gente agora fala que a gente Isso, fala é. brasileiro, a gente aprendeu. Né? Então, Não, e o brasileiro tá em tudo, né? O brasileiro tá na segurança, o brasileiro tá... Isso é legal, né? Só falta agora tá nos departamentos públicos, que eu acho que já até tem. Já tem, Eu acho que já tem. Tem? Já tem. Mas no resto... Mas é verdade, quando a gente chegou, não tinha tanto, né? Querendo ou não, o Mas- Brasil tá muito ruim, gente. Não dá. É. Mas voltando aqui no assunto do apagão, eu tava na casa de uma cliente, aí acabou a energia, eu mandei mensagem pra ela falou, não, Fran, foi geral. Eu tava aqui no multibanco e não consegui. Pronto. Aí eu fui embora, desci, fui embora, meu marido até me buscar. E ele, de repente, chegou atrás de mim, porque eu ligava, o telefone só dava desligado. Falei, mas meu Deus do céu, ele não põe o telefone pra carregar de noite? Aí no outro dia de manhã... Já. Aí pronto. Aí ele chegou e falou assim, acabou a energia, não tem energia em lugar nenhum, não sei o quê. Aí eu achei aquele estranho, né? Eu achei que era só numa casa ou numa rua, mas era na cidade toda. Aí daqui a pouco eu olhando no celular e falando lá, e o pessoal falando, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí na hora que a gente chegou em casa, isso foi o quê? Umas meia hora depois do apagão. Que a gente chegou em casa, eu falei com ele assim, falei, Paulo, vai no mercado e compra água e leite, porque a gente tinha lá em casa. Tinha Mas outra. assim, era só aquilo ali pra não... Sim. pra passar os 3 dias. Comprar água e leite. Mais água e mais leite. Ele chegou no supermercado e já tava cheio. E o supermercado lá perto de casa não fica cheio. Raramente ele tá Normalmente cheio, não né? fica. Aí ele foi no mercado, Já tava já cheio. tava cheio. Aí eu falei, a gente com 2 carros em casa e tava um na reserva e o outro quase. Eu falei com ele assim, é a única fonte de energia que a gente tem é os carros. É. Bora no posto. Verdade. Chego no posto, aí o senhor lá falou, ó, vai lá no Intermarché da Areosa, que lá é o único posto tem gerador. Falei, ela pra lá que eu vou. Eu fui. Cheguei lá, a fila tava enorme, eu fiquei quase 1 hora na fila, Caramba. mas consegui abastecer o carro. E foi bom, por quê? Porque meu marido conseguiu colocar o telemóvel dele pra carregar no Verdade. carro. Porque É. como é que ia fazer? Acho que Se ia não ficar tem sem combustível, não combustível. liga. Isso é Só a verdade. bateria não Ia ficar resolve. sem. Por sorte, eu tinha colocado também o meu celular pra carregar. Mas à eu pensei noite. só Sempre nisso, de coloca. ser uma fonte de energia. Não pensei nem em questão da gente sair, porque a gente vai sair pra onde? Vai fazer É, o quê? não tem Vamos ficar dentro de informação casa nenhuma. quieto, que é melhor. Sem internet, sem É. nada. Mas eu achei interessante que todo mundo saiu pra rua, né? A gente viu um monte de Foi. criança na rua, um monte de gente brincando. Eu falei Brincando pra de Bruna, bola. foi como a internet rouba, né? É. A nossa. Apesar de eu amar a internet, que é o meu sustento meio da internet. Mas mesmo assim, rouba muito o nosso tempo, nossa energia, né? A gente viu um monte de criança na rua, a gente raramente vê as crianças brincando na rua. Exatamente, mas eu falei com meu marido, eu falei assim, a gente vai comprar umas velas, umas baterias, umas... Comprei Um velho. Uma rádio. lanterna, um Compramos vela. rádio, porque Deixa, eu falei né? com ele, Deixa eu lá. acho que isso foi só um start, tem coisa vindo É. por aí, Vai mas vir coisa não maior, vou me desesperar, por mais claro, né? tempo. Mas Sim, é mas bom já deixar tem, lá é. alguma coisinha em casa, A né? gente foi lá na loja China. A gente foi na casa da China, comprou lanterna, comprou um monte de vela. Nem tava indo caos instaurado e a mulher já veio, meteu a mão assim, porque ela ficou com medo de eu pegar todas as velas. Aham. Você né? acredita? Eu tava Porque tinha pegando ela. mercado que não tinha vela mais. Não tinha vela. Eu falei pra Bruna, O pessoal assim tava que comprando começa. vela de É, cemitério. a pessoa vem- a menina falou, o pessoal tá pegando vela de Vela de cemitério. Eu falei, não, né? Já é demais. Ainda bem que durou pouco tempo. A gente tava, eu tava achando mesmo que ia ser os 3 dias. É, também. Eu falei, não, acho que vai ser os 3 dias. Não, quando chegou ali 5 horas da tarde, 6 horas, 7, nada. aí eu Muito falei, tempo vai já ser o sem. Não, a minha irmã É. tinha me falado que no noticiário no Brasil, ia voltar, assim, dentro de 8, ela me ligou ao meio-dia. Dentro de 8 horas vai estar restabelecida a energia. Que ela tinha falado, Sim. né, no noticiário. Aí eu falei assim, Foi então quase, pronto. ficou 10 horas. Ficou Pra umas você ver, 10 10 horas já teve briga, já teve... Imagina 3 dias. E a gente, Meu a gente tá tranquila com o apagão. Corta pra gente fritando ovo e esquentando arroz e feijão na mini churrasqueira É. na, na sacada. Na Porque minha quem, não, porque quem eu tenho tem- que comer, não, hein? quem Eu tem fiz tudo até elétrico elétrico. em casa, Lá em casa é tudo que elétrico. lá em casa o fogão é a gás, Graças o a esquentador é a gás, meu então também. eu falei, eu tenho gás em casa. Ainda A gente bem, não, eu falei, não, gente eu não posso ficar sem arroz e feijão, né? Que brasileiro a gente gosta de comer arroz e feijão. Eu falei, não posso ficar sem arroz e feijão. É, isso também é uma aí coisa a gente foi lá. diferente, né, aqui. Os portugueses não comem arroz, feijão todo dia. Eu como Meu. bem menos na rua do que eu comia no Nossa, Brasil. No bem Brasil a gente mais. gastava muito com delivery e muito com comendo fora, né? Muito E mesmo. aqui não tem. Tipo assim, não tem arroz e feijão nos restaurantes. É, Então não, eu não tem. me sinto. Em Tipo assim, não casa. consigo. Não, É. não me sinto em casa, não consigo almoçar mesmo, sabe? Falar assim, vou sair pra almoçar. Não consigo. E é engraçado, porque até em casa eu já perdi esse hábito. Raramente eu faço arroz com feijão em casa. É, pegou já o hábito. Já pegou Ah, lá. Igual minha mãe. Minha mãe também come. A minha mãe também não Eu- faz. Eu queria Aí quando também. a gente faz o arroz, Lá em com, casa o arroz tem com que ter. feijão é quase que Tem a, que ter, domingo, né? a comida do domingo.
Porque é muito raro, né? Faz arrozinho com feijão, Ai, eu uma amo arroz com feijão. carninha Nossa. assim. Quando eu fico aí- muitos dias sem comer arroz com feijão, eu falo, tô precisando de arroz com feijão. A Bruna fala, tô tremendo. Tô tremendo. É verdade, não A sente, abstinência, ela a tá abstinência tremendo. do arroz com Mas É, no feijão. sub, também, é também, eu não psicológico, fico. a gente fica com essa sensação Acho de que que a gente não tá Pelo se alimentando menos umas direito. 2 vezes por semana tem que comer arroz com feijão. A gente come todos os dias. É. Todo dia a gente Não, almoça. A gente ficou 10 horas, gente, sem eletricidade, a gente montou uma mini churrasqueira e Fritamos esquentou um arroz com ovinho. feijão, fritou ovo. Ainda passamos um café. Ainda passamos um café. Falei pra Bruna, tá? Você não acha que a gente ia fazer o quê com 3 dias? Dominar o mundo. Comprou um monte de sardinha lá, que tá lá até agora. Eu falei, vou lá Ai, continuar Ju, vamos esperar isso. até julho, né? Vamos esperar aí. Não, nem gosto muito de sardinha, nem de atum. Eu também não. Eu falei, sabe o que eu comprei? Pringles. Eu Eu falei pra Bruna, Bruna, vai sobreviver de Eu falei, vou comer Pringles porque eu não gosto de sardinha. Aí feijão enlatado. Quem vai comer feijão enlatado? Eu gosto de arroz e feijão, mas não pra comer. A minha mãe aquele falou, feijão fala assim. no Alface rádio aí. também. Minha mãe fala no rádio pras meninas mandar um pastel. Ela Aí, falou, olha lá no rádio, menina. será que vai Brasil tem pastel? Mas não, mãe, tá funcionando nada. Ela não tem gerador, né? Só Por isso ela que a gente envia, mandou, né? meninas, tá tudo bem? Porque, né, a Você gente... tem uma saída. A gente Não, trabalha com a gente, mas deixa eu internet. te falar. No domingo, o que que acontece? Domingo zerou meu estoque. Zerou. Aí o que eu tinha, eu coloquei no congelador. E eu falei assim, aí eu tinha ainda massa de pastel, né? Pra pastel, eu ainda tinha um pouco de coisas. Aí eu falei assim, eu vou de noite, eu até falei com a Roberta, ó, se não voltar a energia, eu vou fazer pastel e a gente divide, porque senão vai estragar tudo. Uhum. Aí eu tenho que Tem que fazer deixar mais a porque gente eu, pra eu dividir o conseguia pastel. fritar no fogão, né? No Que é a fogão, gás. é gás. É, Não, assim. não precisava de usar a elétrica. Se minha mãe soubesse disso, já tava no rádio. Cadê a rádio, É porque a gente perdeu o sinal do celular completamente, né? A gente também. Eu não perdi, não. Não? Não dá? Perdi. Gente, Que mas operadora o que é a nosso... sua? A meu. A nossa Nossa, também é também. mesmo. Mas eu perdi. A gente ficou sem sinal ficou sem nenhum. sinal. Nenhum. Nada, Deu zero. voltar, Meu? Acho que 4 horas da tarde voltou. Ficou a à noite. pontinha da Entrou até um internet pra sinalzinho mim. assim de satélite que eu nunca tinha visto no celular, que saiu aqueles pontinhos todo do sinal e ficou um negocinho de satélite. Uhum. Nunca tinha visto aquilo no meu celular, foi a primeira vez. Eu me senti em filme, na cena de um filme mesmo. É. Não, também. Mas Mas eu já tava. passei pela pandemia. Isso daqui vai ser fichinha, querido. Na nossa Tava vez de estilo- tava migrar, estilo apagão na apocalipse. Europa. Oh, meu Na Deus. nossa vez de Não, migrar, não. tem apagão na Europa. Deixa eu Minha falar mãe aqui ficou desse... desesperada. Mas o bom é que a gente mora perto de rios, né? Se faltasse água, dava. Dá Dá pra pra pescar. pescar do rio. Eu falei, eu tava falando com a minha amiga, eu falei, olha, se por um acaso faltar água, vai dar fila, vai ser nos rios. Pro povo tomar banho e pegar água. É verdade. E outra, Porque também dá pra pescar aqui, né? dá pra pescar. Se vira com o que tem. Vamos falar aqui um pouquinho Já dos tá salgadinhos acabando, da ó. Eli, porque tá acabando, daqui a pouco a gente não vai nem conseguir falar. Os salgados aqui da Eli Salgados, né? Os salgadinhos brasileiros, que a gente ama de paixão. Sempre... Todo mundo aqui, né? Nossa Concorda? Todo mundo senhora. tá assim, ó. Todo mundo assim, a gente vai falar aqui já, porque vai acabar. Nossa patrocinadora e parceira também, muito obrigada por ter enviado pra gente. Ela Eu sabe amo. que eu sou cliente fiel ali, eu sempre... É, Sempre que eu vejo Também as sempre coisas vou da lá. Eli, eu fico com vontade de comer um salgado. Eu falo, não posso, tem que me controlar. verdade. Não A é? Bruna se Certo, eu vou deixar, excluir ela. vou bloquear, né? E eu vou te excluir, porque não tem condição, querida. Ela fica postando aquelas coisas gostosas, Gostosa, menina. aí lá vai eu. Outro dia eu tava com o olho magoado. Eu vi, tu Eu mandou. fui lá com o olho. Você foi lá? Eu fui lá sexta-feira buscar salgado. É um vício, né? Não Mas tem como. a gente assiste os stories, a gente fica com vontade de pedir, é sempre É. assim. Exatamente. Então, gente. muito Aí, ó, obrigada, A Eli. prova viva, ó. É, tá acabando. Obrigada por mandar pra gente salgados tão Se maravilhosos. quiser como mandar sempre. pra mim, eu faço uma publi tua também. Todo dia, né? Todo dia eu Pode mando. mandar todo dia. Eu tiro o arroz e feijão. Eu como só tiro, salgado. Só de coxinha. A Bruna Adoro. gosta do bolinho de queijo, né? Bolinha de queijo e coxinha. Eu amo coxinha. Coxinha Eu pra amo mim é- coxinha. Eu É. amo empada. E a empada da Nossa, Eli é muito empada boa. é muito A boa, empada verdade. dela é A muito massa boa. é muito boa. Minha mãe Muito ama boa. também empada. Eu não tinha comido, eu comi quando a gente foi na inauguração do espaço físico dela. Eu ainda não tinha comido empada, eu comi lá. Maravilhosa. Muito bom. Muito boa a empada dela. Eu sempre compro a torta, que é de massa de empada. Uhum. Também é maravilhosa. e Muito bom, né? Tudo que Tudo café é bom. tudo que engorda é bom. É. Né? Esse é o. Então, meninas, falem pra gente, conta pra gente aí alguma coisa de que vocês conquistaram, que vocês possam compartilhar aqui, alguma conquista que vocês tiveram desde que vocês chegaram no empreendedorismo ou pessoal, que você possa falar, olha, isso daqui que eu não tinha no Brasil e aqui eu realmente consegui conquistar. Não precisa ser financeiro, né? Pode ser algo que você não tinha lá.
um tempo a mais com seu filho, porque isso vale mais que dinheiro. É verdade. Compartilha com a gente alguma conquista aí para que as pessoas que estão assistindo e estão pensando em migrar se prepare, que realmente não é fácil. Não é Olha, fácil. Mas também tem o lado bom, né? Eu sempre digo para as pessoas que imigram, que chegam aqui, né? Sempre que a gente tem a oportunidade. Eu acho que você imigrar é você conhecer a Deus. Verdade. Porque é algo que, tipo, eu vivi muitos anos, o tempo que eu vivi no Brasil, eu sempre fui de igreja. Mas o relacionamento que eu tinha lá com Deus é totalmente diferente do que eu tenho precisa aqui. mais dele aqui, né? A gente agradece um pouquinho mais. Eu acho que a gente se torna... É você zerar a vida e se tornar totalmente dependente de Deus. Verdade. 100%. Então, 100%. Concordo. Então, isso eu acho que foi o que eu conquistei, a ser dependente. Muito bom. A gente até brinca, né? Que não deve ter imigrante ateu. Porque Não tem a como nossa você... fé tem que estar ali tem que estar- renovada todos os dias. É não algo tem que como. você não... Você tá aqui, gente... Eu tinha 18 anos de empresa, eu tinha uma carreira, Sim. todo mundo me conhecia. Tinha nome no banco, tinha crédito, e qualquer precisão eu tinha como eu me socorrer. Sim. Mas e aqui? Exatamente. Quem sou eu na fila do pão? Tá começando do zero, né? Do zero totalmente, e a gente... a gente se vê totalmente dependente do Senhor, e foi muito bom essa comunhão. Foi um divisor de águas para mim, essa dependência, Sim. até porque no Brasil eu tinha uma boa condição. Sim. Então eu vivi muitos anos dependendo só da força do meu braço. Sim. E aqui não, aqui eu me sinto totalmente dependente do Senhor. Ah, mas ele já estava presente lá também. Tá? É. Senão não Tá. queria ser Mas de é bênção. porque assim, lá... Só migrou. Só emigrou, Ele Aqui, migrou com você. Aqui eu deixo, eu consegui permitir que o Senhor ele gerisse, cuidasse. Eu me permiti ser cuidada, Sim. porque lá eu cuidava. Eu não. Você precisa, mas você tem os seus meios próprios. Sim. E aqui não, aqui a gente não tem meios. Aqui não existe rede de apoio, né? A Não. gente fala isso aqui. É É você difícil. por você todos os dias, na luta. É. Seu parceiro, sua parceira. É. É um ciclo muito pequenininho um ali de ciclo pessoas muito que você pequeno, as realmente pode pessoas que- contar. Eu acho que une muito mais a família. Tem gente que fala, cheguei aqui e divorciei. Eu falo, aqui se une mais ou divorcia. já veio com problema Ou também. já eu veio acho. com Eu acho que já resquício, veio, Porque aqui realmente é pra testar Porque é pra tudo, sua fé, fortalecer. seu relacionamento, porque é muita coisa que você passa em pouco tempo, né? Que Mas migrar você viveu- fortalece. Essa é a Exatamente. É tanta coisa que a gente tem que fazer aqui, que no Brasil você só vive. Exato. Aqui é tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Tem Pra que ter se o mínimo. renovar, né? verdade. Exato. Exatamente. Você, Fran, o que você tem pra falar? Pra compartilhar? Então, eu, nesses 3 anos que eu tô aqui, eu posso dizer o mesmo que a Roberta. O que acontecer na minha vida agora, daqui pra frente, vai ser lucro, né? Vai ser consequência. Porque o tanto que eu cresci espiritualmente e emocionalmente depois que eu tô aqui, não tem preço que paga. Não tem. Esses 3 anos... Não, esses 3 anos que eu tô aqui valeram pelos meus 34 anos de vida. Porque foram meus 30 anos que eu vivi no Brasil, não chega nem perto do que eu vivi aqui, do que eu tenho vivido e experimentado aqui. Então, assim, tem uma passagem na Bíblia, né, que fala, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Isso, assim, às vezes a gente acha que é por causa dos parentes, é por causa da família, e não é. Todo mundo prega É isso. isso. Isso é Mas por são causa da pessoas. gente. Você precisa de Você sair de precisa perto, sair pra poder- de sair de dentro da ilha para você enxergar a ilha de fora, Verdade. sabe? E Só assim, a gente cresce e- exatamente. Porque realmente, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu realmente precisava de sair de perto da minha família, que eu era muito apegada, sabe? Então, eu era apegada à minha família, assim, em todos os sentidos e emocionalmente nem se fala. Sim. O tanto que eu sofria. Você acaba não crescendo, evoluindo. né? Exatamente. Então, assim, pra mim, o que mais, assim, eu ganhei, o que eu mais tenho ganhado aqui é crescimento espiritual e emocional. Realmente. a gente Sem até sombra fala, de né? dúvida. Eu fiz um curso recentemente de inteligência emocional e eu aprendi o quê? Que eu não tinha inteligência emocional. Saí do curso e falei, Bruna, eu não tenho inteligência emocional nenhuma, mas vou ter. Estou fazendo um curso para isso. Vou aprender. E realmente é muito complexo. A gente acha que
quando a gente vem para cá, que a gente pensa só na parte financeira e realmente a gente Não tem descobre como. que são outras coisas, né? Que É, a gente acaba... exatamente. A gente vem por um motivo, E chega descobre aqui você outro. descobre outros. O propósito realmente era outro, né? Pra mim foi Nossa. tranquilo. Eu não, assim, eu não tenho aquele contato com a família, né? Então, Sim. não sou ali de estar mandando mensagem todo dia pra minha mãe, pros meus irmãos. Então, assim, essa parte que todo mundo fala que pega Sofre muito, de estar longe dos familiares e tudo, pra mim, É. eu não sinto, né? Eu não É. sinto da mesma forma que muitas pessoas sentem. Então, eu vejo as pessoas falando na internet, eu falo, gente, mas eu queria entender, né? Mas depois eu entendi que é dos relacionamentos que a gente tem com Cada um, né? tem cada a sua família é uma mochila, a sua família. bagagem. Então, assim, eu senti menos e pra mim isso foi muito bom, porque Sofre menos. eu falo que eu sou espírito livre, né? Desde muito jovem. É. Já cresci muito longe A da Bruna começou a família. trabalhar com 9 anos de idade. Então, eu já cresci muito longe da Eu família. comecei com 10. Tá ali. Tamo ali, ó. Tá, luta. Então, pra mim foi muito tranquilo essa parte de migrar. Mas o que eu senti que foi mais libertador foi literalmente a liberdade que a gente tem aqui. E no Brasil eu era traumatizada, literalmente, com questão de moto, São porque eu Paulo fui ali. assaltada com moto. Então passava moto perto de mim e eu travava na rua, não é? Era. Eu Ela travava mesmo. Uma Porque vez o cara eu veio achava. trazer água de galão, a Bruna viu a moto, ela travou. Eu travei, eu Aí não o cara, conseguia. não, moço, só vim trazer a água que vocês encomendaram. Aí eu saí de trás. Falei, não, é eu que pedi água. Foi que ela tem trauma. Diga não. Deu um piripaque do Chaves aqui. Pra mim, essa tranquilidade de poder andar na rua, saber que eu tô segura, de que ninguém vai me roubar, Levar o ninguém vai celular, colocar uma porque ela não arma. podia levar o celular. Pra poder. Então, acho que pra mim foi a maior conquista, foi a minha liberdade aqui em Com Portugal. certeza. A questão da família, pra mim, é super tranquilo. Eu já sou o oposto, né? Vocês viram, eu trouxe até minha mãe. Ela trouxe a mãe dela e eles têm muito contato, né? Nós com tem o grupo ali. ela com os filhos, ela Também na. tem um grupo da família. É. Que se fala todo Eu não dia, tenho o minha grupo da mãe família, fala. gente, Eu mas. saí do grupo da Tá no grupo família da minha também. família. Eu tô só no grupo da família dela. Da minha família mesmo, eu não tenho. Eu saí do grupo da minha. Era muita mensagem. Quando chega no verão, gente, eu fico assim, tão atribulada que eu mudo até o. Todo ano eu mudo o toque do telemóvel, porque quando toca já me dá um pânico. A amiga em choque. Eu saí. No meu caso é o oposto, mas é o que eu falei. Cada um tem uma história, uma bagagem, a gente vai aprendendo. Acho que é o oposto, realmente, a gente vai se entendendo. Uhum. E aí, quanto tempo já deu aí, nosso cameraman? 1 hora. Olha! Pontual, hein, Tá meu? pontual. Mas vamos falar do nosso visto? Porque a gente falou que ia startup falar e a visa. gente sempre compartilha isso na internet, que muitas pessoas perguntam, que muitas pessoas hoje estão procurando o visto ideal pra vir, né? E a gente veio com o Startup Visa, né? Que é um visto para empreendedores. A gente já falou sobre isso na internet várias vezes, mas Isso é bom mesmo. as pessoas estão sempre perguntando. Então, se você é empreendedor e quer vir para Já Portugal, tem é que um ser visto que a gente empreendedor, fez e deu certo. Foi A gente super mesmo aplicou, rápido. não A gente pagou mesmo ninguém. aplicou, não precisou de pagar advogado nem ninguém para fazer o processo. Não foi tão fácil, a gente mandou 500 vezes, porque as coisas, Sim. os documentos que eles pedem, né? A gente não entende. A então... gente não entende muito bem o que é, Manda, mas a gente remanda. fez o processo sozinha, conseguimos e saímos do visto com o visto do Brasil. Eu acho que esse é o passo mais importante, né? Porque Ainda a gente mais tá agora, vendo, com esse processo todo da AIMA, a gente tá vendo o demora. caos que é pra poder fazer o documento Então você hoje. vir faz diferença. Você vir com o visto faz toda a diferença. E pra quem é empreendedor, que é uma boa parte do nosso público, né? Na nossa agência de Acho que marketing, em todas as 90% nossas empresas, dos nossos- a gente tá sempre falando, a gente recomenda o visto Startup Visa. Depois pesquisa, joga aí no chat GPT, não é nem no Google mais, gente, agora é no Vai chat. no chat que ele vai te dar todo o passo a passo certinho. É simples, rápido, fácil de tirar e também evita um pouquinho dessa burocracia toda que tá tendo aqui. Pra chegar também de uma forma mais tranquila, mais leve em Portugal. É porque o pessoal vende muito o sonho de você vir e é tudo fácil, tudo lindo. E a realidade é um pouquinho diferente, né? Não é desmotivando, mas não é tão simples. Você vai esperar muito tempo, 2, 3 anos aí. Então, se você vem com visto, já meio caminho andado, uma coisa que você não vai ter custo. Se a gente gastou 100 euros ali, foi muito. Com taxas. Foram algumas taxinhas do consulado mesmo, mas né? para o visto não tem custo. Então, e no caso, a pessoa já tem que ter o quê? Um MEI? Não precisa ter empresa aberta. Pode um ter projeto. só um plano de negócio. Plano de negócio. Com um plano de negócio já consegue aplicar. Ok. Então é muito legal. Pra quem muito quer. legal mesmo. Eu não empreendo ainda no Mas eu Brasil, quero mas eu começar a quero começar empreender. a empreender em Portugal. Então já tem essa opção de vir Dá com- uma pesquisada no mercado, igual a gente fez, como a gente tinha agência de marketing lá já há pra 10 ver anos. o que tá aquecido. A gente aplicou com a nossa agência e foi aprovado, porque aqui realmente é uma área bem... Sim. Sim, tá bem aquecido agora. A gente tá tendo
muitos clientes que estão começando a entender, porque os portugueses ainda, eles estão, e eles sempre falam isso pra gente, que eles estão atrasados um pouco na questão de internet, divulgação, marketing, e eles falam, essa impressão que a gente tem, e eles falam mesmo como forma de agradecimento pra gente, que eles querem os nossos serviços Dos de brasileiros, brasileiro né? na parte de marketing. Então, assim, É pra muito parte bem de aceito. marketing, eu quero os serviços dos brasileiros. Eu acho que vocês estão muito À frente. à né? frente. Marketing e comunicação, né? Exatamente. Eu acho que vocês estão muito à frente, é muito legal, né? E vocês, o que vocês acham do marketing na área de vocês? É necessário, não é? Hoje em dia, acho que, né? Extremamente. É a minha loja, né? Exatamente. Todo mundo tem que entender isso, que a gente tem que estar na rede social. É a nossa loja, assim, é o que mais aproxima você do seu cliente, né? Criar conexão Em todas mesmo, as né? áreas, todas. Porque as antes áreas. dele comprar, ele vai querer ver como é que é, o que que você tem para oferecer, o que que as pessoas estão falando. É assim. É. E ali é a sua vitrine. Não tem outro caminho, né? Eu já tive espaço físico 2 vezes. Eu insisti em montar, mas só para Digital é guardar a mais tralha. barato, né? Só para guardar a tralha. Pra gente Porque- também, a gente teve escritório aqui, Dois né? escritórios, Dois até um aqui escritórios, na mesma um foi aqui também, aqui perto, mas assim, pra gente, pra nossa área, a gente não acha que compensa tanto. É. Aqui também não compensa. Tem coisa que não, né? Tem coisa que você faz, a gente fez 2 vezes ainda pra ter certeza, mas não Igual eu fiz 2 compensa. vezes, mas não É, a tem gente que também. ser. Vai na Vai ter a primeira, vai na terceira. segunda, não vai ter a Não, terceira. a terceira é burrice. Eu não vou É, pedir música, não a faço segunda nada. já era, né? 2 vezes, a terceira é burrice. Um é bom, Porque tem coisa que a gente dois, vê que não é um é necessário, pouco, né? 2 é bom e 3 é demais. demais. É, pronto, a gente vai parar Não é ali no demais. A gente tem que fazer essa análise, né? É. Isso também é legal, das pessoas que já estão aqui falarem um pouco sobre isso, para poder. As pessoas que estão chegando já acham que tem que montar um espaço. não, acho que a E é gente- falta de informação. A né? gente começa aqui as pessoas elas pesquisam muito sobre você na internet. Exato. Você vê, tem clientes que me ligam e falam assim: é da empresa de limpeza, é porque eu estava pesquisando aqui, vocês no Google, vocês têm uma pontuação tal. Então, isso é algo que eles veem, então é algo que vale a pena você investir, realmente sair do físico e ir pro digital, né? porque Sua área permite, ali né? é a Sim. sua primeira área. E ainda mais aqui que a gente não lida só com Portugal, a gente lida com pessoas do mundo todo. inteiro. Da Europa toda, assim, no meu caso, na parte de limpezas. Então, é algo que você consegue atingir um mercado melhor, um mercado bem maior. Verdade. E a área de limpeza, a gente até comentou, né, quando a gente estava vindo para cá. O pessoal, tudo que vai entrar para essa área, pensa já em Estados Unidos, né? Porque lá realmente é uma coisa assim. É verdade, como surgiu a ideia de montar eficaz aqui? Porque a gente vê muito essas empresas de limpeza nos Estados Unidos. É porque, assim, eu tinha que pensar em algo que dava para mim empreender e que eu gostava e sabia de fazer. Porque você vai começar uma coisa, você tem que realmente entender. do assunto. Porque se você começar uma empresa que você não entende nada, eu vendia boi, eu passei 6 meses para me aprender, conhecer o boi. Eu vendia boi. Hoje Já eu fez de conheço, tudo essa mulher. conheço o boi, a carne até triturada. Se Sim. duvidar, eu sei o que é. Rapaz. Então, mas aí, foi algo que eu aprendi. E limpeza, quem é a brasileira que nunca fez Verdade. limpeza em casa? Eu acho que só eu. Não, É tem verdade. muita gente, tem muita gente. Há exceções. Pode ter uma ali. Mas, tipo A exceção. assim, eu era algo que dava pra mim fazer, porque é algo que eu gosto de. E achava que limpeza era mais. Eu pensei em já empreender com comida, só que eu Sim. não. Agora Aqui, como eu entende, não né? conheço, como eu não conhecia, a única coisa que eu sabia que eu dava pra mim mexer num momento que não ia exigir um custo muito alto seria a limpeza. Então, Foi Foi. por isso, eu né? fui Aconteceu. por isso. E você foi pelo sonho. Também, né? Mas assim, Eu já gostava. é principalmente por quê? Porque eu falo assim, Deus ele não te dá algo na sua vida que você não tem habilidade. Eu, por exemplo, já tentei seguir por caminhos na qual eu não tinha habilidade e não ia de jeito nenhum. Não rompia, não Sim. rompia, não rompia. E até que eu consegui entender isso. Porque, igual eu falei, né? Trabalhar nessa área não era um sonho. Sempre foi. Eu sempre trabalhei nessa área, Sim. apesar de não ser um sonho meu, mas era pra fazer um extra. Era pra poder. Tava te preparando, na verdade. Né? Tudo que acontecia que eu precisava fazer um extra, eu ia lá fazer um doce, eu ia fazer um ovo de Páscoa lá no Brasil, no caso, né?
Eu fazia ovo de Páscoa, eu fazia brigadeiro gourmet na pandemia, eu vendi demais brigadeiro gourmet, festa na bom. caixa. E pra quem fazia em Muito. casa na pandemia foi o auge, né? Porque Eu fechou vendi tudo. muita festa na caixa no Dia dos Namorados, em junho de 2020 ou 2021, não sei que foi quando fechou, foi 2020, né? Foi. Então, assim, sempre. É engraçado, porque todas as vezes que eu coloquei a mão pra fazer algo de comer, Deu vendia certo. demais, deu certo. Agora, quando eu fazia qualquer outra coisa, dava certo também. Mas não era na mesma Mas não não era era. na mesma proporção. Até que esse ano, né, depois de 34 anos de vida, na verdade, o ano passado, né, quando eu fiz 33, que foi quando eu recebi esse sonho e eu guardei ele, tenho anotado tudo, que eu gosto de anotar. Quando eu Sim. recebo sonhos, eu anoto, né? E pronto. Aí eu peguei e falei assim: é isso, cara, não era um sonho meu, nunca foi, mas é um sonho de Deus pra minha É um vida. propósito ali Então, que você, e né? eu tenho habilidade pra isso. As pessoas, quando eu faço comida, sempre gostam. Eu tinha contato com restaurante no Brasil, já trabalhei em restaurante. Quando eu trabalhava no hotel, eu era coordenadora da recepção, mas eu tava sempre lá no restaurante fazendo alguma coisinha, Não tinha ou, jeito, ou era o vendo, chamado tinha mesmo. contato com alguma coisa. É o chamado. Então, assim, sempre o propósito de Deus na minha vida sempre foi ele dando sinais no meio do percurso, do caminho da minha vida, né? Você E foi graças ouvindo, a demorou pra ouvir. demorei pra ouvir, Essa tá? daí- Demorou, teve que Demorei, vir no sonho. demorei. Tentou mostrar de todas as formas possíveis. Não, e Desenhou, mesmo é. foi Teve que desenhado, porque desenhar. depois do sonho ainda eu demorei pra perceber. Eu conversei com muita gente, com o meu professor de empreendedorismo aqui de Viana, que ele é até português, ele me apoiou demais. Ele via que realmente quando eu falava da comida eu tinha um brilho nos olhos, Uhum. porque eu tava indo pra outro caminho, né? Então, assim, ele via que quando eu falava, no entanto, quando a gente fez o curso de empreendedorismo, a gente teve que apresentar o projeto. Sim. Aí eu apresentei o que eu tava indo pro outro caminho e depois eu simplesmente falei aleatoriamente da comida. E ele olhou pra mim, ouça o mercado, Fran, ouça o mercado, O coração Fran. tá acelerando ali, né? E aí ele Que falava, foi? Fran, o brilho dos teus olhos, que é português, engraçado. Quando você É. fala da tua comida, não sei o quê. Mas eu ainda, mesmo assim, eu ainda fui muito resistente, muito. E agora Mas sim. dizem que a gente é muito resistente com coisas que vão transformar a nossa vida, É. né? É verdade. E mesmo. isso é Fica verdade. pensando, será? A gente fica relutante com E também aquilo que quando a é o gente- chamado que vai Quando dar é um certo. negócio que vai dar certo, você nunca tem dinheiro pra fazer. Sabia? É. É verdade. É verdade, Se for um você fala chamado assim- mesmo, você não tem o dinheiro pra fazer. Não. Você Não vai tem. começar literalmente com o que você tem. Você tem Não vai mesmo. dar pra Você começar pegar- com E a aí melhor Deus vai estrutura. abrindo o caminho, né? Exato. Vai trazer. E assim, então foi isso. E hoje eu digo, eu até falei isso com vocês lá um dia, né? Que eu falei assim, se você me perguntar hoje o que eu faria de graça, é a comida. E não é pesado pra mim, é leve, eu Sim, você gosto, gosta. sabe? Eu me sinto bem. Acho que é muito importante trabalhar porque a gente gosta. Sim, É. então assim, só aí você vê. É questão de você ter habilidade. Você tem habilidade, Deus te mostra o caminho ali e você vai. Entende? Igual a gente fala, a gente trabalha tanto, mas mesmo assim a gente gosta do que faz, então parece que você não tá trabalhando. Sim. Mas tá, porque, meu, o corpo, né? O corpo falou, Eu para tive- aí um pouco. Eu tive tendinite esses dias, por isso que a gente teve que tirar uns dias pra descansar, Sim. porque Realmente, trabalha muito. A muito gente aqui no trabalha computador. muito mais aqui do que a gente trabalhava no Brasil. Sim, a gente trabalha Muito muito mais. mais. Muito mais. A gente tem o privilégio de trabalhar em casa, né? Acho que é por isso que a gente sentiu menos, assim, diversos impactos que muitas pessoas têm com questão ao frio, questão É. convívio com outros O pessoal fala, vocês portugueses. não são imigrantes, vocês não trabalharam em fábrica. Não trabalham... Falei, a gente não tem um manual de imigrante, né? Mas a gente trabalha muito. Apesar gente que as trabalha pessoas muito. acham que empreender é que você já deu certo. Não, você tem que... Empreender é você trabalhar mais do que empreender. Nossa, é exato. muito Trabalha mais, muito mais. O horário Trabalha não, muito mais. não É acaba, né? muito Você só tem maior. hora pra começar, mas pra parar... Exatamente. É verdade. CLT tem horário pra entrar, tem horário pra sair. Tem o sábado, Só domingo. que em compensação, a liberdade que a gente tem, trabalhar com o que a gente gosta, ter dinheiro, né? Porque CLT tem um salário certinho, mas quando você trabalha muito, tem dias Sim. que é difícil, mas É verdade. A conta no final a conta no fecha. final Depois, fecha. se você não desistir, É gratificante. no final realmente a conta fecha. Não tem como. Se é. você fizer tudo certinho, não passar ninguém pra trás, fazer tudo certo mesmo. Eu falo pra Bruna, é muito mais fácil. Tem gente que, mas nossa, fulano chegou lá. Tá, mas cada um tem sua história. Sim. Né? trilha Escreve o a seu sua, caminho, trilha o enfim. seu. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Não é Esquece fácil. isso aí. Não existe fórmula Mas- mágica. Não, No não empreendedorismo, muitas pessoas querem. teclazinha pra Não, não tem. É fácil. Muita gente fala, eu quero empreender e quer a receita do bolo, mas não é assim que funciona. Não, gente. empreender Não é existe. pesado. É. É pesado. É recompensador porque é uma questão assim que não dá pra gente poder simplesmente falar. A pessoa que tem a habilidade, né, ou que tem um dom pra poder empreender, ela sente. Porque assim,
eu me sinto, a palavra correta, eu dizendo do meu exemplo, né? Da minha experiência. Eu me sinto literalmente presa quando eu estou trabalhando para outras pessoas. Exato. Eu me sinto presa. Eu, quando estou empreendendo, posso ser, independente de Pode que área for, posso trabalhar. estar. É igual a gente E fala. você Independente suporta do que tudo, for. pode ver o que for. O dia mais Eu me difícil, você fala, não, sinto vou passar por isso aqui e vou sair melhor. mais leve, É. exatamente. Mas que empreender é pesado, é cansativo, às vezes é muito frustrante, Tem É dia que você quer solitário. desistir. É que você- solitário, né? é Que- solitário, muito é solitário. É difícil exatamente. confiar, criar um grupo ali onde você É. pode se abrir. É por isso que é tão importante você ter alguém do seu lado ali, que seja seu parceiro, sua parceira, para você poder realmente desabafar. Porque tem dias que você. É. Né, e você não é todo mundo que você pode compartilhar suas Não. ideias, seus Não, de projetos, jeito seus nenhum. sonhos. É. Agora, com a pessoa que você Principalmente, casou, é óbvio que você vai fazer Com tudo certeza. isso. quanto mais pessoas você trabalha, menos você pode compartilhar. Isso é Exato. verdade. Exatamente, é assim mesmo. É muito solitário, a gente fala isso, né? Aí me fala, nossa, mas vocês se dão tão bem. Eu falei, mãe, se não der, lascou. É. Porque a gente só tem uma outra, né? 24 horas por dia é. junto trabalhando. É fazer, Tem que fazer o negócio dar certo. Eu também, eu e meu marido, assim, a gente, às vezes eu olho pra ele e falo assim, meu Deus do céu, será que é verdade? Porque, tipo assim, ele tem, eu falo com ele mesmo. Eu falo assim, parece que ele é a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sim. Por quê? Porque a sabedoria que a gente recebe do Espírito Santo não é pra gente, é pro É, outro. verdade. Isso é Porque verdade. você nunca vai se pedir um conselho. Ô, Franciele, eu olho no espelho, ô, No Fran, espelho mesmo, né? o negócio é o seguinte. É sempre outra pessoa. É sempre outra pessoa. E o meu marido, assim, ele é de uma sabedoria tão grande que ele fala comigo, eu me sinto tão assim, Preenchida. sabe? E a gente se É o completa muito, conforto assim. que a pessoa passa quando ela... É exatamente. Vocês dá estão um no mesmo conselho quando ela propósito, fala né? mesmo. A pessoa que você tem. Isso, É o que ela é. falou, não dá pra confiar. Hoje em dia, no mundo de hoje que a gente vive, ainda mais no empreendedorismo, Sim. você fala tudo com muito cautela. Isso quando você fala. É, Agora, é com seu verdade. marido, é outra Isso. coisa, assim, né? E assim, se as pessoas entendessem, né, o quanto o parceiro da gente tem que ser real, porque, gente, é a pessoa mais íntima que você tem na sua vida. Tem que te apoiar, né? Entendeu? Fica muito mais Se as fácil. pessoas entendessem e levar isso pra vida, esse companheirismo, né, essa Concordo. parceria, nossa, ia ser muito mais leve os relacionamentos. A gente Isso é porque verdade. recebe, né, muito depoimento, principalmente de franqueados nossos. Fala, ó, eu tô adquirindo a franquia, mas meu marido ou a minha esposa não me apoia. sempre E eu falo, É não compra. complicado. Não compra. É verdade. Mas não porque eu Você digo. tá certo. Não, É. não compra. Não vai dar certo. A pessoa até fala na reunião. Teve um rapaz que falou, mas calma, você é doido? Tá negando dinheiro? Eu falei, não, você vai comprar e não vai dar certo. É. Se ela não tá com você, cara, pô, então você vai divorciar. Você quer o divórcio ou quer a franquia? É. Eu falei, Tem- eu tem prefiro gente meu que- casamento. Tem gente que quer Quando não esperar há dar concordância certo. entre o casal, não dá Não certo. dá certo. O projeto para Não dá ali. certo. Tem que ter o apoio da pessoa. Isso é Tem- verdade. Outra, fala pra Bruna. Você vai com a loucura, o outro tem que vir junto. Fala, opa, vamos embora. Né? Tem que ser o Assim, fechamento, mas- Eu né? sou Barco louca, aqui, meu marido, não, meu marido, ele vai mais assim, minha filha, né? A Assim. Bruna também. A Bruna é Minha mais filha, você quer cautelosa. abraçar o mundo com as pernas no É, chão. A Bruna vai me freando. É isso que a mas gente fala, é o equilíbrio, tem que É, ter. Porque senão- se deixar, minha filha, ela sai fazendo tudo aí. já tava lá na Espanha já. É, Eu Com o que é vejo, comercial. cima do outro. Eu vou segurando. Aí flui. eu vejo muito meu marido assim, ele é muito mais centrado do que eu. E entre eu e meu marido, ele é o espírito, eu sou a alma. Entre eu e a Roberta, ela é a alma, eu sou o espírito. É porque a assim, sociedade é um casamento também, né? É. Então, assim, mas é uma coisa assim que a gente tem que. Os relacionamentos mais próximos que você tem que haver parceria. É, É Né? verdade. Tem que haver clareza, os princípios e valores têm que estar alinhados, Isso, é porque verdade. senão a gente Porque fica pelo querendo ou não, a caminho. empresa é um filho, né? Como é que você vai É, criar um também. filho se vocês não pensam do mesmo jeito? Sim. Não tem os Tem os mesmos mesmos valores? Como é que propósitos. você vai ensinar as coisas? Então tem que estar encaminhada, exatamente. A gente pensa da mesma forma. Né? Pronto. Isso é verdade, muito verdade. Né? Isso é verdade, muito verdade. Tem que ter esse companheirismo, tem que ter essa parceria pra que tudo dê Flui. certo, pra que tudo flua melhor também. Porque não adianta você tá indo bem aqui no seu negócio, mas tá no impasse no seu relacionamento e aquilo que vai te trazer É. problema pra dentro. Aprendi isso na inteligência Porque- emocional. Não tem como deixar o problema em casa. isso é Não, mentira. afeta, isso afeta. Não tem Traz, você como. traz ele junto. É verdade. Então, a gente tá finalizando aqui o nosso primeiro episódio do nosso Viana Pod, com as nossas queridíssimas convidadas. Muito obrigada novamente por aceitar aqui participar, né, com a gente. Foi nossas cobaias. Vamos ter que voltar depois quando, né, É, eu tiver quando tiver melhor.
E aí a gente quer saber o que vocês deixam de dica pro pessoal para quem quer empreender, falar um pouquinho mais da empresa de vocês, deixar o Instagram de vocês pro pessoal seguir, falar se tem alguma novidade por aí. A Bruna já quer saber Spoilerzinho. Vai que tem alguma novidade, elas querem deixar aqui, né? Bem, para mim, novidades, a gente tem projetos, né? Tem sonhos e aí a gente Deixa no ar, deixa no ar. Vamos gerando eles dentro desse ano. Se Deus quiser, vai ter novidade, sim. E para quem vai empreender, começar com o que tem e não desistir. Perfeito. Eu tô vai fazer 3 anos, não, 2 anos e pouco, no final do ano agora faz 3 anos, isso. Eu comecei no dia 18 de outubro a trabalhar, a trabalhar com a limpeza. A Eficaz, ela veio no dia 26 de dezembro. Foi uma Eficaz Serviços. Isso. E não desistir, não é fácil. Sim, isso é muito Mas bom vale a falar. pena. Não é fácil. Não é fácil. Tem dias que a gente pede a Deus pro mundo se acabar para você não morrer só. Você descansar um pouquinho, né? Nem que seja assim, né? Mas é isso, é você acreditar, fazer dar certo. Às vezes, vou fazer limpeza, não é algo assim tão bom de fazer, é cansativo, mas é o que se tem. Gerar amor, colocar amor naquilo ali e tudo que você faz com amor, você prospera. Verdade, acredito também. E tipo, quando eu limpo uma casa, eu quero que o cliente ele tenha uma experiência. Quando ele chegar na casa, ele tem que saber, sentir no cheiro, no ar, no detalhe que a gente esteve por lá. E quando chega na parte de cozinhar, a pessoa tem que comer a comida e pensar assim, nossa, melhor que eu já comi na vida. Verdade, vocês estão no caminho certo. Então, a gente fala isso toda vez. Meu Deus, tá muito bom. E outra, cada vez, né? A gente vai percebendo realmente. É o que a gente fala, né? Vai melhorando. Vai melhorando. Tudo com o tempo você vai melhorando. Como tá na moda, né? Primeiro começa, depois melhora, né? E é verdade. É isso Vamos pedir ali pro nosso cameraman, já que a Fran vai falar mais um pouquinho da Uai Brasil, pra gente encerrar, pra gente comer o nosso açaí. É verdade. Cameraman. Assistente, açaí, né? Assistente do cameraman. Assistente do cameraman. Pega o açaí pra gente ali, que a Fran vai dar o recadinho dela no final e a gente vai comer o açaí. Olha o marketing Tô desejando esse açaí, menina. A Bruna, quem diria que eu ia ver a Bruna tomando açaí? Então, eu não gostava de açaí. Hoje em dia eu sou a que mais fala assim, não, eu queria tanto um açaí. Eu já troquei até por sorvete. Porque ela ia no açaí e eu ia no sorvete, né? Mas o açaí é bom demais. E o açaí da Uai Brasil, fala sério. Realmente, é bom. E vem completo, que é o que a gente... Ela tinha falado isso no início. E é verdade, a gente já foi em vários lugares que o pessoal coloca isso aqui de granola ou isso aqui de leite em pó. A gente nem peça mais leite em pó, porque eu fiquei traumatizada. E o da Uai Brasil não, é açaí. Eu falo, generoso. Assim. Eu tive contato com açaí lá no Brasil, né? Minha irmã tem uma lanchonete e eu fiquei um tempo pra ela, que eles foram bem na época da pandemia, quando estourou, ela tava viajando e eu que fiquei na lanchonete pra ela e pro meu cunhado. Meu cunhado me ensinou direitinho como fazer um açaí e aí, pronto, eu já tive contato com açaí lá no Brasil, porque o açaí também, se a gente não souber manusear ele, dá errado. Dá errado. Todo mundo acha que tudo é fácil, né? Mas, né? Não é? Olha isso daí, gente. Ave Maria, olha. É disso que a gente tá falando. É o tanto de açaí, que cara. Câmera. Isso daí Olha isso aqui. Isso sim é açaí. E é muito açaí, tá? Não é metade do copo leite em pó, como a gente já viu em alguns lugares, infelizmente. Isso aqui é açaí de verdade. Olha, tem leite em pó, amigo, mas é pouco, Não, mas tá? eu amo leite em pó. Ela ama o leite em pó. Não, a gente fala assim daquelas pessoas que montam açaí, mas uma camada de açaí e outra de leite em pó. Uma de açaí, outra de leite condensado. Você vai comer, tipo, no Brasil principalmente. Aqui a gente nem não viu muito, mas no Brasil... O Brasil ela ia pegar, era um tantão assim, de leite em pó no meio, né? Pode falar agora aí, Frank, agora eu vou comer. Qual câmera que eu olho? Essa. Bom, primeiro eu quero dar um recado para quem quer imigrar, né? A gente está aqui em Portugal, eu estou aqui há 3 anos. Imigrar não é fácil, imigrar requer muita, de certa forma, inteligência emocional, apesar de que a gente ganha isso estando aqui. Mas imigrar
também nos torna muito resistente, nos faz crescer como pessoa. Então, se você quer emigrar, eu indico para todas as pessoas que têm desejo no coração de emigrar, que o façam. Porque uma vez que seja de uma cidade para outra no país que você tá. Eu já morei em algumas cidades no Brasil. E quando você sai um pouco ali da sua zona de conforto, a sua mente expande. E uma vez que a sua mente expande, você é outra pessoa. Você se torna outra pessoa e cada vez melhor. Então, para quem quer emigrar, faça. Vai. Vai com Só tudo, vai. né? Só vai. Pensa muito, não. Não pensa muito, Pensar não. tá triste. Não pensa muito, não. Verdade. E em relação a empreender, como eu já disse, empreender é pesado. Empreender, você tem que ter uma certa habilidade para fazer o que você for fazer, Aguentar o né? tranco, né? Para aguentar o tranco. Mas empreender é recompensador. A energia que você tem quando você está empreendendo é outra. Não tem nem comparação. Então, assim, empreender em outro país, Nossa. meu Deus. A gente é quase doida aqui. Né? Eu nem sei o que dizer, porque, assim, realmente é algo desafiador. Mas, graças a Deus, eu tenho sido muito bem recebida aqui, a minha contabilista, as pessoas, né, os clientes. Então, assim, comece com o que você tem, do jeito que você está, né, de onde você está, e começa, simplesmente começa. Porque vale a pena empreender. Se você já tem esse sangue na veia, já tem essa vontade no coração, vai. Agora, se você ainda não tem, tudo é questão de se habituar, né? Mas tem que ter em mente que não é fácil, que é desafiador. Então, assim, mais que é tudo Isso força legal de falar, vontade. porque hoje em dia tem muitos gurus na internet que, né? Só É. conta a história, só a parte boa, né? Empreender Aluga o não é pra carro, todo mundo. empreender. Não, não é. Aluga o Empreender não é pra carro, todo sim, uma mundo. Não, não empresa. é. Aluga o carro, aluga uma casa e fala, ó, fiquei milionário em 3 passos. Empreender não é pra todo mundo, não é. E se igual você é quer fato. mesmo, se você tem o chamado para empreender, começa com o que você tem, que vai valer a pena. E o único arrependimento que você vai ter é de não ter começado antes. Porque às vezes a gente sente que é o caminho que a gente tem que seguir, a gente fica postergando. Lá no fim a gente fala, nossa, podia ter começado muito antes. É verdade. Né? É o único arrependimento que você pode ter. Então, Isso que você falou é importante, na verdade, que empreender realmente é um chamado. Assim como tudo na vida da gente, né? Cada um vem com um dom. Uns vieram para ser médicos, outros para ser cozinheiros, verdade. outros para ser jogador de futebol, independente, mas é tudo questão de chamado, né? Cada um tem um chamado para sua área e empreender realmente é um chamado. Isso é Querendo verdade. ou não. E tem que queimar no coração, porque se não queimar. Não, desiste. É igual imigrar, gente. Você É, imigra, o negócio começa a dar problema, o pessoal. eu já vi gente voltando com menos de um mês Mesmo? depois de imigrar. Sim. Então, Aí realmente tem que se é o preparar que a gente psicologicamente, senão não aguenta o tranco também. tem que Não estar aguento. preparado para tudo É. que você for começar. Principalmente espiritualmente, né? A gente fala que se a gente tiver com essa parte espiritual mais sólida, a gente consegue passar por qualquer coisa. Isso. Então, seja para imigrar ou empreender, tem que estar ali bem estruturado. Começa com o que tem, mas espiritualmente seja já fortalecido. Isso, E exatamente. Já é outra, um bom se não vir passo. aqui, você acaba aprendendo, né? Que nem É. elas falaram, não tem como. Então, a gente vai encerrar aqui o nosso Primeiro, Viana Pod. do melhor jeito, da presencial, melhor forma. da melhor forma, Da melhor forma. com a saída Uai Brasil. E a gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Agradecer Exatamente. novamente aqui as nossas convidadas. Muito obrigada por terem vindo. Por ter aceito, né? o convite. Pra gente é um privilégio receber vocês aqui. Não, quando a gente começou, né? A gente falou assim, lá em casa, na cozinha. Olha só, eu falei assim, mulher, a gente vai fazer tanto sucesso que já a gente vai estar lá no Viana Pod. Não foi? Eles estão aqui, como a Rica palavra foi tem pro poder. Então, Viana no primeiro episódio já. Foi lá no Pois é, comecinho, quando A a palavra gente de poder, cuidado com o colocou. que vocês pedem. É A verdade. gente fala, a palavra tem poder, então. Tem poder mesmo. Maior prova aí. Né? Então, é um Né? privilégio pra gente estar recebendo vocês aqui, já que já colocaram aí que já tá fazendo sucesso, já tá no Viana Pod. Então já estão Parabéns já pelo estão no bom sucesso, caminho. né? E muito mais sucesso pra vocês. Parabéns pelo Na sucesso. parceria, na sociedade, nas empresas. Contem que com a você gente tem que precisar individualmente. também. A gente está sempre à disposição. Muito E a gente obrigada. agradece de coração. As duas, realmente, são um exemplo pra gente também, porque a gente se espelha nas pessoas que empreendem. A gente vê como é difícil, não é só pra gente, a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco.
Então, pra gente é legal também esse bate-papo para as pessoas também que estão assistindo entender É. como que é. E principalmente por ser Tem uma- mulheres, né? 4 mulheres sentadas na mesa, as Isso. 4 E empreendedoras. eu quero Verdade. deixar só um recadinho para os brasileiros, Sim. né, que estão empreendendo aqui em Portugal e dizer que eu ouvi uma vez de uma amiga minha e realmente faz todo sentido, que é nós somos parceiros, não somos adversários. Muito bom. Então, por Verdade. mais que eu tenho aqui em Viana pessoas que vendem o mesmo que eu, que fazem Faz o mesmo parte. que eu, mas nós somos parceiros, nós não somos adversários. E o sol brilha para todos, né? Tem espaço pra E todo nós mundo. temos que entender que se a gente unir forças, a gente vai se dar muito melhor do que se a gente se dividir. Verdade. Verdade. Perfeito. A gente até fala isso. As pessoas, quanto mais você cresce, a paulada fica mais forte. Eu falo pra Bruna, quanto mais você sobe, mais difícil vai ficar. Os testes vão ser mais duros. Então, empreender também é níveis. Quando você tá lá embaixo, ninguém te nota. Se estão falando alguma coisa, minha filha, é porque o negócio tá andando. Né? É verdade. Eu falo pra Bruna, quanto mais você ganhar, quanto mais você crescer, a paulada é maior. Então, chega lá no topo real, quem aguenta apanhar muito. Muito, muito. Então, realmente é isso. Infelizmente, nem todo mundo tem essa cabeça, né? Que é que você falou agora. Não. Infelizmente, as pessoas acham que o mercado é só só delas. É. E não existe, né, gente? A gente tá aí. Realmente, não tem como. É concorrente o tempo todo, não tem como. Faz parte também do E o processo. brasileiro não tem muita ideia, né? Então, Ixi, é o que eles mais têm. nós somos muito criativos. Verdade. Então, a gente tem que, Isso é nosso tem já. que viver com essa criatividade e diversidade. Né? E se O puder unir tempero. forças, melhor ainda. Com Eu acho que certeza. esse é o segredo realmente pro sucesso. Sim, com Né? certeza. É melhor a gente chegar lá junto do que. Ainda mais quando a gente tá em outro país, né? Acho importante a gente É. fortalecer a comunidade, É. ser mais unido do Exatamente, que E é isso mais aí. união e menos divisão. Obrigado, meninas. Agradeço de coração as duas por terem aceito participar. Fiquem com Deus. Até o próximo, né? Rapidinho antes da gente encerrar, deixa o Instagram de vocês aí, pessoal, verdade. seguir. Sim. É @uaibrasil. @uaibrasilpt, segue lá, gente, compartilha com os amigos e vamos comprar pastel, açaí. E as marmitinhas quando voltar. É. E Eficaz, qual é o Instagram? Eficaz Serviços. O quê? Eficaz Eficaz Serviços, né? Eficaz Serviços, tá lá no Instagram. Segue elas Tem o lá. PT, Eficaz Serviços PT. PT, isso. Segue a gente também no Instagram, @Bruna Manson, @Caula Pinheiro. Segue também o Instagram do Guia Comercial, que foi Exato. através do Guia Comercial que a gente pôde estar aqui hoje, né? Porque no Viana pode, né? No Viana Pode. E segue também. Agora a gente tem o Instagram também do Viana Pode. Então Tem segue Instagram lá, do Viana Pode. @Viana Pode. E se inscreve no canal do YouTube. O pessoal já tem 500 inscritos. Vai, eu pedi. Nossa. Muito obrigada a todo mundo que se Acho inscreveu. que A precisa gente chegar em colocou 1000, lá. hein, pessoal? Pra ser monetizado. A gente Vou precisa bater mandar os. meu cabo eleitoral no Brasil. Manda, mentira. manda. A gente quer bater os 1000 ali, então se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E aguardem o nosso próximo episódio, o nosso próximo convidado. A gente vai estar sempre divulgando ali nas redes sociais do Viana Pod. Então é isso, obrigada. Até o Beijo. próximo episódio. Fiquem com Deus.